E aí, para a gente só explicando, nós teremos aí dois painéis, né? O painel do Liam Fundo Clima e de operações indiretas. Vamos fazer um intervalozinho para um lanche, né? Ali às 15h30. E aí a gente finaliza com algumas perguntas e respostas, tá bom? E aí eu queria convidar a nossa presidente Renata Isser, para dar boas-vindas, para fazer a abertura do evento, tá? Depois chamar o Luiz Mandarino para falar um pouquinho do Arca Hub e depois a Carla Primavera para falar do BNDES. Aproveitem aí. Olá a todos, boa tarde, um prazer estar com vocês aqui em mais esse evento da Biogás. Primeiro, queria agradecer ao Alisson, que tocou tudo isso, agilizou ali com o Mandarino e com o Wellington o espaço, já organizou também um evento depois do lançamento do nosso mapeamento regulatório, que vai acontecer às 17h30 no escritório do Faverei Tepedino. 5 minutinhos daqui, estão todos convidados, acho que já receberam os convites, mas reforçando esse convite. Vai ter DJ e vai ter bebida, então eu recomendo a ida para todo mundo. Vai ser extremamente produtivo. É só um lançamento, uma comemoração, né? Mas, e agradecer aqui pela disponibilidade de espaço, por todos estarem aqui, em especial a minha amiga Carla Primavera e a equipe toda dela do BNDES, de terem se disponibilizado também para fazer essa apresentação. A gente ouve bastante aí dos dois lados, quando você fala de financiamento, toda vez que você fala com o produtor, com investidores, eles falam, não, o investimento é um desafio, a gente conseguir financiamento não é algo simples, a gente precisa, e daí a gente vai conversar com os bancos dizem, olha, a gente tem o dinheiro, que a gente precisa de projetos bons, que os projetos venham bem desenhados, que tenham uma série de requisitos. Então, nada melhor do que unir esses dois lados para que o BNDES, aqui no caso, consiga mostrar o que a gente precisa, quais são os desafios, os principais obstáculos que são encontrados, que às vezes geram entraves, e do outro lado está junto assim nessa conversa próxima com o outro lado da ponta para também trazer suas dificuldades e poder fazer perguntas. Eu acho que é algo que vai poder agregar muito no desenvolvimento, assim como mais uma etapa. A gente não está fazendo a transmissão ao vivo, mas esse evento vai ser disponibilizado, está sendo gravado e vai ser disponibilizado para todo mundo depois pelo nosso site, pelas nossas redes, para quem precisar. E, enfim, estou muito feliz de estar aqui com vocês e espero que aproveitem o evento. Vou voltar ao nosso mestre de cerimônias, gerente corporativo e co-host. Mandarino. Cadê o Mandarino? Mandarino é nosso grande líder da inovação aí. Vou deixar com você. Aqui, chefe. Bom, pessoal, um prazer muito grande recebê-los aqui. E falar muito rapidamente aqui da Sé do Papel. A Sé do Papel é um grupo de inovação e empreendedorismo e também de capital, né, de investimento em startups. Nós estamos aqui no Arca Hub, a gente fala que aqui é onde todas as espécies se encontram, né? A ideia aqui é um pouco essa, o Arca Hub é o primeiro hub físico da Sé do Papel. E é um prazer poder recebê-los aqui nesse evento tão importante, eu acho, para a cadeia da energia, né, que a gente fala. O Energy Hub ele é talvez um dos primeiros hubs setoriais que puxaram, né, essa pauta da energia e fez agora 4 anos e meio, mais ou menos, e é muito bacana a gente ver a evolução dessas temáticas, né, que estão hoje muito claras aqui para a gente. Então, quando a gente fala de hidrogênio, quando a gente fala de biometano, biogás, quando a gente fala de fixação de carbono, quando a gente fala dessas grandes pautas, né, que hoje estão em voga, é muito bom, né, a gente poder ver isso, e isso, obviamente, gera grandes oportunidades. Né? Então, acho que esse é o grande mote, né, que a gente está hoje aqui, e, obviamente, muitas vezes, para que você possa conseguir viabilizar esse processo, a gente precisa ter empreendedores, né? E aí a gente fala de projetos, né? Mas também precisa, muitas vezes, ter o funding necessário para que aquilo ali realmente saia do papel, né? Como a gente fala, né? Tire realmente aquela ideia do papel. Então, acho que esse casamento, né, da gente coordenar e conectar empreendedores e o capital, eu acho que é o grande desafio, né, atualmente, dentro do setor de energia. Então, fiquem super à vontade, estamos aqui à disposição, precisando de algo, nós estamos aqui para fazer com que o evento seja um sucesso, na verdade, já foi um sucesso. Obrigado. Ah, sim, por favor. O Alex
O Alex, não sei, ele estava aqui, acho que ele filmou. O Alex, ele é o head do espaço, né? Ele é a pessoa que, eu brinco que é o Noé, né? Aqui é a pessoa que coordena aqui a Arca, né? Mantém aqui os processos como um todo. E aí eu acredito que logo depois do intervalo ele consegue ver aqui, eu aviso a ele, porque aí ele vai falar um pouquinho mais aqui de algumas peculiaridades que a gente tem aqui nesse espaço. Esse espaço aqui também respira inovação, porque aqui era o antigo prédio da Telerge, então aqui era o passo backbone aqui da cidade do Rio de Janeiro, aqui nesse lugar. Ele foi ressignificado com esse espaço de inovação que é o Arca. Então tem muita coisa bacana aqui acontecendo, né, aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ele está passando por um momento, talvez, um dos mais bacanas, né, mais profícuos assim, dentro do ecossistema de inovação. Mais de 5 ambientes de inovação surgiram nos últimos 1 ano e meio, só para vocês terem uma ideia, o Arca foi um deles. Então, a gente convida também o pessoal que é daqui do Rio e também que é fora do Rio para conhecer ainda mais aqui o ecossistema do Rio. Venham aqui, estejam com a gente, já estão mais do que convidados para virem um dia aqui, sentirem como funciona a atmosfera do Arca, né? Vai ser um prazer recebê-los, tá bom? Obrigado, pessoal. Muito obrigado. E, Carla, queria te convidar, mas mencionar também o apoio do André. O Fábio e o Eduardo vão apresentar aqui também, né? E da Elisa também, eu vi que a Elisa chegou ali. A Elisa que junto aí, capitaneou junto com eles e é importante fazer essa referência aí para a Elisa também. Bom, então, por favor. Obrigada. Agradeço muito o convite de estar aqui com vocês, partilhando esse momento. Agradeço muito a Biogás, na pessoa da Renata. Acho que a gente tem uma agenda muito importante, a gente tem um diálogo próximo para discutir estratégia, regulação, aonde a gente pode fomentar investimento. Mas a Renata também trouxe uma agenda e uma aproximação importante com o banco, que é uma agenda pragmática, né? Para os clientes e investidores conhecerem o banco, como a gente funciona. Não tem nenhum grande mistério, quais são as nossas linhas de financiamento. E eu acho que o evento hoje é exatamente para a gente percorrer essa agenda pragmática e um pouco para vocês entenderem quem é quem, né? No banco a gente tem muitas áreas, muitas divisões e preponderantemente o nosso negócio se divide em negócios diretos, quando a gente apoia diretamente as empresas, e os nossos negócios indiretos através da rede de agentes credenciados, né? Quando a gente financia investimentos de um valor menor, já que a gente é um banco preponderantemente de atacado. Então, aqui conosco tem os dois times, né? O time que concede financiamento em operações diretas, né? E o time que trabalha nas operações indiretas do banco. Eles vão poder se apresentar e apresentar como é que a gente trabalha. Falando um pouquinho de biogás e biometano, acho que é uma agenda essencial, está no centro da estratégia do banco, por conta da sua contribuição em relação à descarbonização, não só a descarbonização do Brasil, para que a gente chegue a uma economia neutra de carbono até 2050, mas também é importante para a contribuição do próprio BNDES e para a sua agenda de descarbonização. A gente entende que o biogás e o biometano, principalmente o biometano, ele pode oferecer aí uma oportunidade, inclusive, de emissões negativas. Então, os projetos apresentam muitos atributos ambientais, externalidades. Então, a gente vem trabalhando, vem tentando, inclusive, colocar o balanço do banco um pouco mais em risco, estruturar esses projetos através de Project Finance. Então, oferecer uma variedade, um cardápio mais amplo para os investidores que estão dispostos a fazer esse investimento. E eu não vou ficar aqui monopolizando a fala, não, porque eu acho que a intenção também é vocês conhecerem um pouco a equipe, né? A Elisa lidera o departamento de óleo e gás e descarbonização, onde os projetos de biometano são analisados no banco. E a gente tem um time, o Amit é um gerente que estrutura as novas operações, os nossos financiamentos, e eu tenho núcleos de conhecimento lá na área que eu lidero. Um núcleo importante, que é o do André Pompeu. Ele até recentemente publicou um artigo de biometano que, né, cuida do regulatório, do setorial. O banco tradicionalmente é dividido, né, entre setores. Então, a gente tem essa tradição de conhecimento dos setores, de conhecimento dos projetos. Então, eu tenho dois núcleos de conhecimento. O André lidera o núcleo de óleo e gás e descarbonização e um núcleo de energia elétrica. Então, eu vou passar a palavra para o André, que aí ele fala um pouquinho da estratégia, de como é que a gente enxerga o setor. Te peguei de surpresa. Tá
Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, pela organização, né, do evento. Eu passo a falar poucas palavras só para mostrar para vocês qual que é a visão do BNDES em relação ao biometano, né? Então, o biometano, dentro da estratégia do BNDES, ele tem um papel muito importante. Isso já está perene dentro do banco como um todo, né? Como a instituição como um todo. Então, não tem dúvida que todos esses investimentos, todos os empreendimentos ligados a biometano é um foco estratégico e o banco vai fazer os seus esforços necessários para tentar viabilizar esses investimentos. A gente entende que, para os próximos 4 anos, a produção de biometano no Brasil tende a quadruplicar, né? Então, você pega a Agência Internacional de Energia, ela coloca essas projeções, a gente concorda com essa visão, é uma oportunidade grande que o país tem. Quando a gente vê os problemas dos resíduos, das emissões, etc., a gente não vê isso como problema, mas uma oportunidade de negócio, né? E incluir essa uma visão de negócio em uma questão que alguns vê como problema, mas a gente consegue gerar renda, riqueza econômica e ambiental para o país. Então, a gente consegue colocar os 3 eixos principais quando a gente olha o biometano. O biometano, todos vocês sabem, né? Então, na verdade, estou falando, acho que para um público que sabe que o potencial do biometano é enorme no país e é um custo relativamente muito barato quando você compara com outras alternativas de novas energias. Seja ele um SAF, seja um hidrogênio verde, você com biometano você consegue alcançar objetivos ambientais de uma maneira com muito menos custo, né? Então, esse é um impacto positivo para a economia do país. E o grande desafio realmente é tentar viabilizar todos esses potenciais investimentos que existem e o BNDES tenta fazer esse papel, né, fomentar projetos, como nessa iniciativa aqui com a Biogás, para tentar aproximar o banco com os investidores, para a gente tentar colocar vários projetos em pé. O Amit vai apresentar casos de sucesso que a gente fez ano passado. Ano passado, para vocês terem noção, a gente aprovou 4 projetos, né? Foi, se não me engano, 300, 400 milhões de reais. Então, esse ano a gente quer aprovar mais alguns e ano que vem mais ainda. Então, essa aproximação é importante. As operações indiretas também, com o Eduardo, ele vai comentar também que é uma outra forma do banco apoiar o setor e que também tem um potencial enorme de participação do banco vir indiretamente, que vai ser comentado mais à frente. Então, é basicamente isso, não vou, acho que, prolongar muito, que o objetivo daqui é mostrar como o banco funciona e como a gente pode financiar novos projetos, novos empreendimentos, que acho que é o foco principal daqui, e depois a gente também está à disposição para tirar dúvidas, seja na parte de financiamento, seja alguma questão mais setorial. Então, obrigado. Muito obrigado, André. Eu queria convidar a Carla, o pessoal da BNDES, Renata, só para a gente fazer uma foto aqui, uma foto de abertura. O pessoal do Energy Hub também. Pode, Wellington. Vem aqui, Wellington. Eu tiro aqui, eu tiro. Pode deixar. Elisa. Não, para aparecer o nome. Para aparecer o nome. Senão depois não tem a foto. Aqui, acho que caminha aqui, vamos entrar aqui, deixa eu tirar aqui. Zoom ao contrário. Melhor. Bota o 10x ali. Isso, essa mesmo, perdão. Bem, boa tarde a todos. Eu sou o Fábio Amit, eu sou gerente de crédito na área de energia, a gente chama resumidamente de área de energia no BNDES, mas é a área de transição climática, energética e clima, tá certo? E temos lá diversos departamentos, os nossos irmãos lá cuidam muito de energia elétrica. E a gente no DGAP é o departamento de óleo e gás. Departamento de Óleo, Gás, Navegação e Descarbonização. A Carla, nossa superintendente, um tempo atrás, falou: vocês já produziram muito petróleo, está na hora de reduzir a pegada de carbono de vocês. Então, nos passou o mandato para a Elisa e para todo o departamento de reduzir a nossa pegada de carbono, e daí que a gente entrou em biometano, tá? Mas, brincadeiras à parte, porque, inclusive, já tem alguns clientes nossos aqui que já têm alguma experiência com BNDES, né? Como a indústria de açúcar e álcool foi pioneira também nesse uso de biomassa, nós já tínhamos muitas operações de biometano lá no Deagro, tá certo? Então, o pessoal da Copersucar já deve ter relacionamento lá com o pessoal do Deagro, né, Tiago? Agora, conforme
o preço da energia elétrica despencou e o biometano começou a ser interessante também, o preço dele direto para venda. Daí começaram a aparecer os projetos de biometano mesmo, né? Então, vamos falar um pouquinho, só para ter uma ideia aqui, quem aqui nunca trabalhou com BNDES? Pode levantar a mão, só para a gente saber ir dosando. Então, e quem já tem operação no BNDES direta? Bem, e tem um monte de gente indireta. Então, tá bom. Bem, vamos lá. Então, só para a gente ir ponderando aqui, então, já podemos abrir até para algumas perguntas no meio dos slides, conforme for algum problema particular que alguém tenha de estruturação de operação e que casa muito bem com o slide, pode levantar a mão e a gente vai fazendo uma coisa mais interativa, né? Tá bom. Muito bem. O que a gente começou a ver, né, quando começou a trabalhar com biometano é que tem uma riqueza muito grande esse mercado, né? Já bateram a nossa porta lá empresas que querem trabalhar com fazendeiros, por exemplo, porque ele tem a biomassa ali da criação do suíno, por exemplo, né? E até fundos de investimento que têm um grande pipeline de projetos e gostariam de utilizar o funding do BNDES, né? Então, é uma coisa muito rica. E o BNDES, todo projeto que tiver viabilidade técnica, viabilidade econômica e viabilidade ambiental, a gente quer que o projeto saia do papel. Então, a gente se estrutura para que isso daí vai acontecendo e a gente vai amadurecendo a nossa estrutura de produtos para que isso daí, de fato, aconteça, né? Então, já foi tangenciado em algum momento a questão de como a gente segmenta as formas de apoio, né? Mas agora a gente vai falar um pouquinho de detalhe. No caso das operações diretas, por exemplo, que o cliente vai receber o recurso do BNDES e depois ele vai pagar essas amortizações diretamente para o BNDES. Para que o BNDES opere de maneira direta, ele pede que a empresa tenha um faturamento mínimo de 80 milhões de reais por ano. Então, esse seria o faturamento mínimo da empresa para que ela possa operar diretamente com o BNDES, né? E a regra de financiamento, essa regra geral, a gente vai ver que tem exceções depois, é que o financiamento seja de 40 milhões de reais, né? Então, essa é a regra geral. No caso das operações indiretas, não tem esse limite, né? Mas o limite, no caso das indiretas automáticas, é 150. Então, não vou entrar em muitos detalhes aqui, depois o Eduardo... Sim, pode falar. É a hobby do grupo econômico. Então, a gente vai tratar como grupo econômico aquele conjunto de empresas que tem o mesmo controle, né? Então, eventualmente, se a empresa tem uma holding, por exemplo, eventualmente não, são diversas empresas separadas, só que com o mesmo acionista lá por exemplo. Então, é por grupo econômico. Isso. Faturamento do ano anterior. Sem o projeto. É o faturamento do ano anterior, de fechamento do exercício anterior. No caso das operações indiretas, o BNDES, o cliente, na realidade, ele faz o pedido para um agente financeiro do BNDES, o BNDES vai repassar esse recurso para o agente financeiro, que repassa para esse cliente, e esse agente financeiro está ali assumindo o risco, né? Então, eu só coloquei essa figurinha aí, que depois a parte de indiretas vai ser bem explorada pelo Eduardo, mas é para mostrar que tem um overlap, tem uma sobreposição, né? Por exemplo, no caso das indiretas automáticas, o financiamento pode ser até 150 bilhões. Então, eventualmente, tem empresas que poderiam até recorrer diretamente ao BNDES, mas em um determinado momento, por uma questão de relacionamento com um determinado agente financeiro, por exemplo, já poderia fazer essa operação de maneira indireta, né? E os agentes são bem variados, tá certo? Depois o pessoal explora bem isso, não só os bancos comerciais, mas Desenvolve São Paulo, Badesc, Badesul, essas agências de desenvolvimento estaduais e regionais também são agentes do BNDES, né? Então, não existe, Renata, não existe problema de recurso, tá certo? Tem diversas fontes, pode ser direta ou pode ir nos agentes do BNDES, então o recurso está ali disponível e com diferentes apetites a risco, né? Diferentes níveis de conhecimento. Eventualmente, um agente financeiro já conhece bem, ele tem uma percepção de risco menor do que o BNDES, que nunca teve relacionamento com aquela empresa, tá certo? Muito bem. Mais alguma pergunta? Então, vamos falar um pouquinho sobre as soluções para financiamento direto que a gente tem. Muito embora a VDET seja o Fundo Clima,
Eu aproveitei a vedete que eu falei, mas para contar que a gente tem outros produtos também, certo? Vamos começar pelo FINEM, que é o nosso produto padrão. O FINEM, o funding dele é o FAT, grosso modo, né, que é o recurso ordinário ali do BNDES, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, e ele tem, no caso do biometano especificamente, duas linhas que são muito apropriadas, em alguns casos a gente recorre a elas, né? A linha meio ambiente, tá? E a linha de máquinas e equipamentos importados sem similar nacional. Acaba sendo muito útil para financiamentos de biometano, eu já conto por quê. Então, esse é um caso que o limite mínimo de financiamento é de 40 milhões, tá? E o nível de participação do BNDES é de, no máximo, 80%. No caso do Fundo Clima, ele já tem um limite menor, quer dizer, com 20 milhões o BNDES já pode fazer uma operação, está lá no regulamento do BNDES, você pode fazer uma operação direta com Fundo Clima. Tá? Então, seria possível, no caso de operações de biometano, dependendo das garantias apresentadas, a gente fazer uma operação de 20 milhões, então seria uma exceção à regra geral do BNDES. Né? E podendo alavancar até 100%. Eu quero aproveitar e dar uma relativizada nessa história de participação aqui, né? Falo, poxa, que ótimo, né? Então, chego lá, o BNDES vai dar todo o recurso necessário para fazer o financiamento. Então, daí é que entram algumas considerações de risco de crédito. Dependendo como essa operação for estruturada, certamente o BNDES não vai poder alavancar tudo aquilo ali. Né? Mais para frente a gente vai ver os tipos de operação. Fala assim, não, se eu tenho uma garantia, meu pai é muito rico, é ele que vai dar garantia para o meu projeto. Então, beleza, a gente pode financiar 100%. Olha, meu pai é pobre, a minha garantia vai ser o próprio projeto. Daí a gente vai ter que ver qual é o nível de alavancagem que é aceitável para o BNDES. Né? Mas é interessante a gente saber porque é algum parâmetro, né? Embora seja relativo. Só que o Fundo Clima não financia nenhum tipo de equipamento importado. Ah, mas e se ele não tiver similar nacional? Mesmo assim ele não financia. Então acaba a gente tendo que financiar uma parte no Fundo Clima e uma parte no FINEM normal. Tá certo? Daí lógico, que com preço de FINEM normal e assim por diante. Já a gente vai falar sobre a questão dos spreads aí. Então, de maneira geral, os projetos para biometano, né, com o Fundo Clima, a gente faz um blend, como a gente chama, né, de Fundo Clima e de FINEM. Né? E outro produto que tem se mostrado bastante interessante também para o setor de biometano e de biogás é o BNDES Máquinas e Serviços, né, que é feito diretamente também com o BNDES. Então, tem duas linhas. Tem a linha Finame Direto, então, que é possível a empresa lá e pedir financiamento para equipamentos e para o giro desse equipamento, né? E também uma linha para equipamentos importados sem similar. Qual que é a diferença assim, de conceito desses produtos? FINEM e Fundo Clima são projetos. Né? Então, você tem que ir com um projeto estruturado, ele tem que ter uma localização, ele tem que ter uma licença prévia no mínimo, senão a gente nem começa a conversar. Né? E daí, essa estruturação de projetos. E no caso de BNDES e Máquinas e Serviços, a lógica é de um limite de crédito. Eu vou contar um caso que foi um cliente lá, bateu a porta do BNDES e ele tinha todos os requisitos para operar diretamente com o BNDES. Então chega aí, explica para a gente qual que é o projeto de vocês. Ele queria fabricar, de fato ele já fabrica alguns equipamentos, e queria ter uma empresa que fosse instalando em propriedades rurais esses diversos equipamentos para, no caso de produtores de suíno e outros tipos, né, de biomassa, mas os equipamentos poderiam ou transformar o biogás em biometano ou então ser acoplados aí a um gerador e gerar eletricidade. Né? Então, esse é o projeto dele. Daí falamos, então, passa as coordenadas dos projetos e as licenças. Não tenho, porque a resposta é não tenho porque eu não comecei a venda ainda. Então, ele não tinha um projeto, na realidade. Né? Ele tinha um plano de vendas e ele teria diversos subprojetos que, com o decorrer do tempo, ele ia instalando nessas propriedades. Então, esse é um produto que servia certinho para ele, porque na medida que a gente dá um limite de crédito, esse limite de crédito vai ser definido junto com a nossa área de crédito, obviamente, é feita uma contratação e ele vai pedindo esses recursos na medida do uso. Ele fala, tudo bem, comprei um gerador, então esse gerador vai ser reembolsado para ele. Agora eu vou precisar de um recurso, de um giro, né? Porque quando tem um gerador, certamente ele vai precisar de alguma obrinha civil ali, né, para ele instalar.
Então, esse produto também permite que ele leve uma porcentagem daquele bem de capital em giro para ele fazer essa instalação ali. E agora também tem a possibilidade de comprar esses equipamentos importados sem similar aí no BNDES Máquinas e Equipamentos, Máquinas e Serviços. Sem similar. Qual que é a lógica aqui? A lógica é de financiamento e equipamentos, né? Diferente da lógica de projeto. Então, na realidade, a nossa área de crédito, a nossa área de risco de crédito, vai avaliar as demonstrações financeiras desse investidor. Tá certo? Então, fala, esse investidor ele já tem um histórico de desempenho, na realidade, em outros projetos, né? Poderia ser eventualmente de biometano, mas eventualmente ele tem, né, sendo um grupo econômico, ele tem outros projetos em desenvolvimento. Ele olha aquelas demonstrações e fala, o BNDES pode se expor ao risco em, sei lá, 40 milhões com esse cara. Então, daí, o pedido dele não é pedido de financiamento de projetos, né? É pedido de financiamento a equipamentos ou ao giro associado ali. E tem a possibilidade também de materiais industrializados, tá? Porque, eventualmente, ele vai precisar de material ali para construção civil e assim por diante. Então, nota que o financiamento não está baseado na venda do serviço, está baseado na robustez financeira que ele já tem. Esse equipamento seria dele enquanto beneficiário, né? Esse equipamento seria dele enquanto cliente do BNDES. Exato. Ele que é o proprietário. Isso é um conjunto de equipamentos. Lá do outro lado, Isso. Mas, se não me engano, acho que indireto, depois o Eduardo pode explorar um pouco mais, tem uma outra possibilidade que é de máquinas, como que chama? Mas o BK aquisição, né? O BK aquisição ele funciona quase que como se tivesse o mesmo limite de crédito que você tem aqui no direto, que eu tenho 40 milhões para gastar em máquina. Tá? Você pode fazer uma compra isolada de máquina. Você fala assim, não quero ficar com limite de crédito. Eu vou só comprar aquela máquina específica. Você já sabe a máquina que você quer, essa máquina já está cadastrada no BNDES, você vai, chega um agente financeiro, que é indireto, né? Vamos falar depois, e aí você faz aquela compra específica. Finalmente é um limite, né? Uma flexibilidade que você tem para gastar até aquele valor em máquinas, materiais. É bem flexível essa linha, assim, é uma coisa bem interessante. Até novidade do BNDES, assim, é uma coisa que aconteceu nos últimos 3, 4 anos. Porque o processo de análise é mais acelerado, todo o processo de contratação, e não tem essa análise de risco do projeto como tem nos outros dois casos, tá certo? Porque nos outros casos você vai ter que colocar a sua projeção, né, de fluxo de caixa que os projetos vão dar para que o BNDES também considere esse risco. Aqui, nesse último, máquinas e serviços... Uhum. 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 Tá. Tem um prazo, é de 2 anos, né, prorrogável depois, né, e só fazendo um pequeno ajuste, você não precisa saber a priori quais são esses equipamentos, né, porque a gente está financiando equipamentos. De repente, esse caso aqui, você saiu instalando aí os biometanos nas instalações das diversas propriedades, e em um determinado momento você falou, poxa, eu precisava de uma van para fazer o transporte desse material ou da equipe que vai lá da manutenção, etc. Pronto. Vai lá e coloca o pedido. Na realidade, é até interessante operacionalmente aqui esse produto, porque você pode escolher, você escolhe o menu, no caso dos bens de capital, são aqueles que estão, os equipamentos que estão credenciados, né, no BNDES, mas você diz qual é o prazo de carência que você precisa e qual o prazo de amortização. Tem limites, ali a gente vai falar até no próximo slide.
Mas isso é que define a sua taxa de juros. Na realidade, se você pede um prazo de amortização muito longo, a sua taxa vai ser maior. Tudo, logicamente, já definido no contrato. Né? Agora, é uma pergunta bem interessante. Eu acho que se você não utilizar todo o limite, tem algum tipo de penalidade, tem uma comissão, né? Tem uma comissão. Mas, então, é melhor você ser mais conservador, eventualmente, né, para você garantir a utilização. Mas é isso, você vai ter um prazo para utilizar, e esse prazo, 2 anos, prorrogável por mais um. Bem, aqui sobre a parte financeira desses mesmos produtos aí, né? No caso do produto Finem, que basicamente é como a gente fazia biometano antes do Fundo Clima, ou quando o Fundo Clima tinha um orçamento pequenininho, né? Todos os recursos do BNDES são com TLP, né? Então, TLP é o IPCA mais uma parcela fixa. Né? E, no caso da linha de meio ambiente, que é a menor taxa, a taxa mais incentivada, é 1,1. Então, que projeto que vai ter 1,1 de spread? Então, um projeto de meio ambiente que é TLP mais 1,1 vai ser um projeto risco zero. A partir daí, só vai aumentando esse spread conforme o risco desse projeto, ou o risco do garantidor, do sponsor desse projeto. Depois a gente fala um pouquinho ali mais para frente. E, no caso da linha de máquinas e equipamentos importados sem simular nacional, que a maioria dos projetos tem, seu nome é mesmo? O Marcos, por exemplo, é fabricante de equipamentos. Eu não sei, vocês já produzem equipamentos no Brasil ou vocês importam? Já produzem no Brasil, né? Mas a gente vê que no caso de biometano ainda aparece muito equipamento importado que não tem similar nacional, né? Então, essa seria a taxa que seria aplicável, né? Então, para esse equipamento importado, já que nem o Fundo Clima financia, vai ser TLP mais 2,3 se a operação tiver risco zero. Mas daí, esse spread vai aumentando à medida que o risco dessa operação aumenta, né? Tipo, aquele balanço lá que foi fornecido para a área de crédito para ela fazer aquela análise, ela falou, não, esse balanço está meio arriscado. Então, eventualmente, vai aumentando esse spread aqui, que grosseiramente é o spread de risco. Tá? Aqui eu somei o spread de fiança bancária com o spread básico, só para dar esse número. Mas seriam esses os menores spreads que são disponíveis para aqueles tomadores de risco zero. E o prazo, no caso do Finem, é 24 anos. Aqui eu quero relativizar a questão do prazo também, já que a gente colocou. Porque quando vocês fazem a pesquisa lá na internet, é esse número que aparece, né? Questão de prazo. Mas o BNDES sempre vai verificar o prazo conforme o fluxo de caixa do projeto. Se esse projeto se paga antes, então o BNDES também pode ser pago antes, aquele recurso volta para o banco para ele emprestar para outros, né? Então, esses prazos, sei lá, mas eventualmente um aterro sanitário, que é uma coisa gigantesca, né? É provável que daí precise de um prazo muito maior. Né? Então, esses prazos estão lá na internet, mas eles dependem, na realidade, do fluxo de caixa do projeto. Né? E o Fundo Clima, coloquei em segundo a grande vedete, mas, enfim, ele tem uma taxa fixa, no caso de biometano, que é de 6% e 15%, então independe da inflação. Né? E daí o Ministério do Meio Ambiente, que é a fonte desse recurso, limitou o valor do spread do BNDES. Né? Na realidade, o spread mínimo que é cobrado é de 1,3, que é, novamente, para aquele cliente com risco baixíssimo. Só que daí, se tiver um cara com risco muito alto, o Ministério do Meio Ambiente falou, opa, no máximo você pode cobrar 3,5. Daí como o BNDES se vira, né? Daí ele vai ver qual o apetite de risco que ele vai poder aceitar, né? Eventualmente vai chegar alguém ali em cima, vai ser pedido mais garantia, etc., para tentar limitar nesse 3,5 aqui. O Fundo Clima ele foi criado em 2009, ele tinha uns orçamentos muito pequenos, na média, sei lá, de 300 milhões, 500 milhões. Agora, o acordo que foi assinado entre o Ministério do Meio Ambiente e o BNDES, agora em 2024, passou para o BNDES uma tranche de 10 bi. Né? Então, a gente vai poder fazer bastante biometano. Né? E no caso do Fundo Clima, carência de 5 anos e amortização de até 16, mas sempre naquilo que eu disse, depende do fluxo de caixa do projeto. Né? O BNDES Máquinas e Serviços pode ser o custo em TLP, Selic ou dólar, então o cliente escolhe qual é o custo que vai ser do contrato dele, né? Como que a dívida dele vai ser indexada, vamos resumir assim. Né? No caso do Finame, de bens de capital e giro, né, e materiais industrializados,
o spread vai ser maior ou igual a 1,5. Então, novamente, 1,5 para aquele cliente com risco zero, né? E no caso de equipamentos importados, sempre tem uma penalidadezinha por ser equipamento importado, né? Que vai ser 1,9 o menor spread. E esses prazos eu coloquei aí só para preencher a tabela, mas tudo isso daqui está divulgado ali no site do BNDES, né? Perfeito. No caso, vocês estão vendo que é relativamente pequena a carência no caso do Finame Direto, né? 3 anos e 2 anos no caso de materiais industrializados, né? 16 anos para o BK, porque certamente os equipamentos são mais caros, né? Precisa de o CAPEX ser maior, e 7 anos no caso aí de materiais industrializados. Beleza? Então, BNDES Máquinas e Serviços também é bem interessante para biometano e biogás, pela agilidade também, acho que eu adicionaria a questão da agilidade de contratação desse produto lá no BNDES. Né? Alguma pergunta? Beleza. Então, sobre os itens financiáveis, acho que eu estava conversando agora na entrada com a Maria Luísa, já tem gente aqui que já colocou, ou está colocando, inclusive, pedidos de financiamento lá no BNDES, e podem ver se eu resumi bem aqui, tá certo? Esses daqui são os itens que o BNDES financia aí nesses projetos. Quais são as rubricas que têm aparecido com mais frequência, né, lá no quadro de usos e fontes que vocês colocam lá? Serviços técnicos especializados, porque sempre vai ter uma empresa fazendo os estudos, né, e desenhando esse projeto. Obras civis, também é bem comum. Máquinas e equipamentos nacionais novos. Aqui, sempre fazendo esse lembrete que o BNDES financia máquinas nacionais novas desde que elas estejam cadastradas lá no cadastro do BNDES, que é o CFI. Senão, não, mas é uma máquina nova, mas ela não está cadastrada lá no BNDES. Então, o BNDES não financia. Tem um processo que, após a contratação da operação e durante o desembolso, você vai apresentando as notas fiscais desses equipamentos. Então, a gente vai vendo a origem desse equipamento. E só vai liberar esses recursos, né, se os equipamentos, de fato, tiverem sido cadastrados lá no BNDES. Máquinas e equipamentos importados novos sem similar nacional. Então, se tiver uma resolução da CAMEX atestando que aquele equipamento não tem similar nacional, a gente vai financiar naquele custo diferenciado lá que a gente falou, né? Lá do blend, né? E despesas pré-operacionais também é comum aparecer, né? Porque as empresas mais organizadas, em geral, vão montar um CNPJ, uma SPE específica ali para aquele projeto. Então, vai ter o cara que vai fazer o controle das finanças, né? Vai ter, eventualmente, equipe de vendas, né? Viagens. Então, é coberta aqui nessa rubrica de itens financiáveis, e seria financiável aí no âmbito do FINEM e do Fundo Clima. Né? O que é não financiável? Pode falar. Você vai falar um pouquinho do cadastro? Não. Só vou falar, de maneira geral, só vou... tem um slide, mas vamos falar. Vocês vão falar? Ah, joia. Beleza. Ótimo. Não, custo financeiro não. Seriam custos operacionais, mas é aqueles do negócio, enquanto, de fato, ele ainda não começou a operar, né? Então, você montou uma SPE lá para aquele negócio. Eventualmente, você já tem funcionários ali. Eles não estão trabalhando na obra civil, né? Eles não é equipamento e nada disso. Então, essa folha desse pessoal também é um custo financiável, né? Você fala, então, assim, que eu fosse um bridge, né? Um empréstimo ponte. É uma coisa... acaba acontecendo frequentemente, né? E tem uma questão, um desafio aí com a missão, um custo altíssimo. O BNDES não cobre juros de outros agentes, então isso é equity, né? Então por isso que eu relativizei aquela história da participação do BNDES lá, né? Porque seria 100%, mas tem várias coisas que o BNDES não vai funcionar, vai ser com recursos próprios do investidor, né? O custo de uma fiança bancária, por exemplo, tá certo? Não vai ser financiado, porque já tem a ver com outro banco, né? Resolve lá com outro banco. Itens não financiáveis. Então,
Geralmente, as empresas vão fazer o pedido de financiamento lá no BNDES, às vezes o projeto já está rodando por conta de um ponte, por exemplo, ou por conta de recursos próprios, né? E o BNDES pode considerar como financiável, inclusive esses gastos que já foram desembolsados aí pelo investidor. Mas ele tem um limite de corte, né? Você não pode começar um projeto, entrar com um pedido no BNDES lá daqui 5 anos e falar, reembolsa aí para mim, né? Então, o BNDES colocou um corte que é dos investimentos até 6 meses ao pedido do financiamento lá, ele vai considerar como recursos, né, reembolsáveis ou como contrapartida do investidor. Né? Também terrenos, né, que não agrega crescimento na economia, os economistas sabem bem disso. É do pedido da empresa lá. Pedido, grosso modo, porque tem casos muito específicos aí, né? Mas é assim, você fez um pedido de financiamento no BNDES hoje. Então, vamos ver os desembolsos que você teve nos 6 meses anteriores. Você vai dizer, olha, eu gastei aqui 1 milhão. Então, pode considerar esse 1 milhão no meu financiamento? É que hoje em dia, a gente vai ver um próximo passo que existe o pedido de habilitação, que, eventualmente, para pedir o financiamento, você que nunca teve um relacionamento com o BNDES, você tem uma fase anterior que a gente chama de habilitação. A gente pode contar a partir dessa habilitação também, não necessariamente do pedido de financiamento. Tá? Agora, se você é uma empresa que já tem relacionamento, já está habilitada no BNDES faz um tempão, a gente vai contar do financiamento. Mas a gente vai falar da habilitação agora. Então, equipamentos novos com similar nacional também não vão ser financiados, e equipamentos nacionais que não tem o cadastro ali no CFI do BNDES. Aqui eu tinha colocado, já que o pessoal também de operações indiretas vai destacar isso daí, eu só queria motivar, já que temos fabricantes de equipamentos aí, né, que os fabricantes de equipamento cadastrem os produtos lá no BNDES. Né? E o investidor, aquele que está construindo a planta de biometano, que tipo de ação ele poderia fazer? A atitude que ele deve tomar para que digamos assim, o financiamento dele não seja podado. Né? O ideal é que na própria ordem de compra, vocês coloquem, esse equipamento tem que ser cadastrado lá no BNDES. Daí, durante o processo de fabricação, o fornecedor já vai correr e vai cadastrar aquele equipamento lá no BNDES. Quando ele faturar para você, esse equipamento já está cadastrado. Simples, ó. Já tem, acho que até tem um link aqui no próprio site do BNDES, ó, quer sua máquina, equipamento ou serviço apoiado pelo BNDES? Então, eu de fato desconheço o processo, porque existem 2 tipos de cadastro. Né? Aquele cadastro para aquele produto que é de prateleira. Basicamente, o que o pessoal do cadastro lá faz é verificar se tem um determinado conteúdo nacional. Né? Então, tem um produto que é de prateleira e que é fácil. Verificou uma vez, nunca mais precisa. E tem alguns produtos que cada um ele vai ter vai ter um certo conteúdo, né? Uhum. Vamos lá, acho que o Eduardo queria responder. Posso tentar ajudar aqui. Ó, o cadastro que está sendo falado aqui é justamente o cadastro Finame, tá? É o mesmo cadastro, isso é importante a gente deixar claro. E o que falou é relevante, por quê? Você tem basicamente dois modelos. Um eu quero cadastrar uma coisa que eu não sei muito bem o que é. Varia muito, depende do componente, eu não sei como é que vai ser ainda, pode variar de 1 milhão a 40 milhões. Aí o seu cadastro, obviamente, vai demorar mais um pouco. E a gente não vai te dar um código definitivo, a gente vai te dar o que a gente chama de financiado caso a caso. Porque se a gente não sabe como é seu produto, porque varia tanto, a gente vai querer, a cada financiamento, fazer uma nova avaliação, para saber se o seu componente, por exemplo, está vindo da China, está vindo da Alemanha ou está vindo do Brasil. Isso é muito relevante para o BNDES, para a gente avaliar o conteúdo local. Tá? Claro que tem qualificadores, mas em tese ele tem que ter ali algo em torno de 60%, dependendo ali do incentivo de algum tipo de setor, pode até menos. Tá? Então, esse é um cadastro que tem a flexibilidade do ponto de vista de quem está credenciando o seu equipamento, o que você fabrica, porque você não quer definir certinho, mas ao mesmo tempo, durante o financiamento, você vai ter que apresentar novas informações. Tá? E ele é sempre um pouco mais rigoroso.
Porque é claro que, como tem essa flexibilidade, a gente vai ter que entender muito bem o que você está pretendendo fazer. Tá? Isso serve, inclusive, para credenciamento de serviços também. Né? O tipo de serviço que é credenciado também pode variar muito, porque normalmente é customizado mesmo. E a gente entende isso, mas, ao mesmo tempo, tem toda a complexidade de algo customizado, algo que a gente não sabe o que é. E aí, quando chegar num produto que você já sabe exatamente como funciona, já tem toda a configuração dele, e aí você vai se aproximar do que ele chamou de cadastro de bem de prateleira, que é um trator que é sempre do mesmo jeito, por exemplo. E aí, realmente, você pode ir e, automaticamente, você já submete pelo próprio site. Você já sabe quem é seu fornecedor, você já sabe o custo de cada insumo. Isso aí já define o seu código FINAME financiável, que facilita muito quando um interessado for financiar aquilo, seja pelo FINAME direto, que ele colocou ali, ou seja pelo FINAME indireto, que é o clássico, né, o antigo, que você vai no agente financeiro e compra. Entendeu mais ou menos? Não, se você já tem FINAME, você está no cadastro. Esse é o cadastro FINAME. Tá? É que você está longe, mas está escrito ali, ó, credenciamento FINAME. Aqui eu coloquei como exemplo um centro de controle de motores, né? Um CCM. É uma coisa que tem bastante variabilidade, dependendo dos motores que ele controla, né? Mas você está vendo que já tem diversos fabricantes ali cadastrados, né? Então, o que acontece? Do lado do cliente, porque aqui eu estou imaginando todo mundo, a grande maioria como investidor, né, em plantas de biometano, ele vai pagar um spread menor, né? Porque ele está deixando de usar um componente importado, ainda que não tenha similar nacional, né? E está usando um componente local. Tá certo? E no caso do fabricante, certamente, a partir do momento que ele está naquele cadastro, tem não somente a questão da divulgação, mas ele vai ter preferência também dos investidores, né? Só complementando uma questão, você falou de família também, né? Existe um meio termo ali também que é interessante quando você tem... Obrigado. Você falou de família, de potência que pode variar. Existe um meio do caminho, né? Eu, obviamente, expliquei totalmente customizado. A cada financiamento a gente vai ter que avaliar, né, os componentes. E existe o de prateleira. Mas tem um meio do caminho que você também pode, claro, se você conhece muito bem a gama de produtos, você credenciar uma família inteira de uma vez. A potência varia de tanto a tanto. Tá? Isso é muito comum, tá? Especialmente em equipamentos de energia suplementar, como geradores, enfim. Isso é algo que acontece, eu acho que, na maioria das vezes. Se a gente for pegar todos os equipamentos hoje que existem no nosso cadastro, eu acho que tem mais equipamento cadastrado por família do que de prateleira simples, aquela coisa cara crachá, sempre a mesma coisa, e customizados. Joia. Então, voltando à questão do investidor, a nossa recomendação lá no caso de operações diretas é coloque na ordem de compra que aquele produto tem que ser cadastrado e peça para o fabricante colocar na nota fiscal o número do código FINAME. Isso vai facilitar muito a sua vida, porque eventualmente vai dar uma frustração lá na frente, você recebeu aquele material e vai lá para o BNDES e pedir o financiamento daquele ali, vamos simplificar assim, né, o reembolso, grosso modo, daquele equipamento, daí o BNDES fala, puxa, mas isso aqui não está cadastrado no FINAME. Então, daí acaba sendo uma frustração. Você teve um puta trabalho para contratar e acaba não tendo aquele desembolso. Isso daqui era só para fazer esse incentivo ao cadastro e esse incentivo também é que as ordens de compra também tenham isso, né? Vamos falar um pouquinho sobre como nós estruturamos as operações diretas, né? Esse daqui é o caso clássico que a gente chama de finanças corporativas, né? E eu coloquei um exemplo padrão aqui de empresa, mas é lógico que a estrutura pode variar, né? Aqui uma empresa abriu uma um grupo econômico, né? Abriu uma SPE para o biometano, mas ela já tem outros negócios, né? E ela tem uma holding controlando. É lógico, isso daí vai variar, eventualmente tem um monte de empresas separadas sem uma holding controlar, mas isso daqui é só para a gente poder discutir o caso, né? Como que o BNDES trabalha. No caso de garantia corporativa, o BNDES, para aquele desenho ali, ele pediria, caso básico, pediria uma garantia dessa empresa-mãe. Vamos chamar de fiança ou aval, dependendo aí do modelo do contrato, né? E, eventualmente, até dos sócios, pessoas físicas, também lá daquela empresa, né? E, além disso daí, ele vai pedir o que a gente chama de garantias reais. Você tem instalações, você tem imóveis, né? No valor, aí, grosso modo, de 130% do valor do financiamento que você está pedindo. Então, pode ser imóveis, podem ser equipamentos e podem ser aí, recebíveis, né? Como que o BNDES define isso? Tudo isso daí, na realidade, começa com uma análise ali daquela empresa-mãe, das demonstrações financeiras daquela empresa-mãe.
A partir da análise dessas demonstrações financeiras, é que o nosso pessoal lá de risco de crédito vai achar um númerozinho, o rating, daquele grupo econômico. Tá certo? Esse rating ele vai servir muita coisa ali nos financiamentos do BNDES. Vai ajudar a gente a calcular aquele spread que eu disse lá atrás, por exemplo. Tá certo? Que é em cima daquele spread que eu disse que seria do melhor devedor. Né? Isso é um assunto que a gente discute aí pelo menos há uns 10 anos. No BNDES, desde que a gente montou a associação. O que acontece? O mercado de biometano, vamos lá. Só para a gente, né, contextualizar e botar tudo na mesma página. Né? O mercado de biometano, ele ainda não tem uma maturidade que tenha um PPA, por exemplo, como é no setor elétrico. Existem alguns casos de venda de biometano para as concessionárias distribuidoras de gás natural canalizado, por exemplo. Aí se assemelha muito ao PPA. Não é necessariamente a regra, até porque a gente está indo para um caminho de mercado livre no gás, assim como é o mercado livre na energia. Então, assim, não acredito que o futuro seja a venda desse biometano para a companhia distribuidora de gás. Ela vai ser uma prestadora de serviço. E um outro ponto no mercado de combustíveis, onde o biometano ele vai entrar deslocando algum outro derivado, GLP, no caso da indústria, diesel no transporte ou a gasolina no veículo leve. Nesses mercados, os clientes, os adquirentes, as indústrias, elas não fazem contratos de longo prazo. Então, se elas não fazem contrato para comprar nem o GLP, nem o diesel, por que elas vão fazer de longo prazo para comprar o biometano? Não vejo isso acontecendo. Ou seja, é um mercado que é o seguinte, o mercado está aí, as indústrias estão comprando, o mercado existe, é um mercado de 350 milhões de metros cúbicos por dia, que é o mercado de combustíveis brasileiro. Né? Mas dificilmente a gente vai ter PPAs, assim, não acredito que seja um modelo. Como é que a gente consegue botar esse ovo em pé? Eu acho que esse é o grande desafio que a gente está falando aqui. O investimento é claro, a tecnologia é mais do que comprovada, está todo mundo aqui há 10 anos ralando nesse negócio. Os recebíveis estão aí, são clientes AAA todos, mas ninguém vai dar um contrato de longo prazo porque não é assim que o mercado funciona. Beleza, vamos guardar no estacionamento para a gente discutir esses casos aí, né? Voltando lá aquele primeiro slide, o mercado de biometano é muito variado, né? Então vou até compartilhar alguns casos de operações diretas que talvez ajudem a discutir essa tese, né? Sobre a possibilidade de PPAs no caso de biometano. Até porque tem gente de grandes empresas aqui e que estão trabalhando com PPA, né? Mas só para a gente continuar aqui. Uma outra possibilidade, além ali do garantidor dando essa fiança para o contrato, né, o garantidor lá, a holding, vamos chamar assim, ou eventualmente a pessoa física, existe a possibilidade de um banco fiador. Né, e vai ser uma garantia corporativa também, porque é uma empresa, uma corporação que está dando garantia. E nós temos um caso desse lá no DEGAP, por exemplo. Acho que foi, inclusive, o primeiro caso que foi feito lá na área de energia, uma empresa de resíduos. Ela já gerenciava resíduos de uma determinada área geográfica, o banco que ela foi pedir fiança já tinha um bom relacionamento com ela e o banco deu fiança para o BNDES. Eu garanto o projeto dessa empresa. Então, defendendo o seu argumento, ela não tinha um PPA, ela conseguiu, com base no balanço dela, das operações existentes, apresentar uma fiança para o BNDES. O BNDES não tinha relacionamento com ela, ela trabalha com lucro presumido, nem poderia, né, a maioria de empresas de resíduos trabalham com lucro presumido, não poderia passar para lucro real, o BNDES sempre vai enxergar ela como pequenininha, mas na realidade ela é maior. Um banco que já operava com ela há bastante tempo foi lá e falou, BNDES, eu dou garantia para essa empresa, pode liberar o recurso para esse projeto. Não, daí seria o caso de cima. O caso de cima é a empresa, ela já tem um determinado balanço, né? Esse balanço vai ser apresentado ao BNDES, o BNDES vai avaliar os números e vai dizer, olha, com esse balanço, com esses números aqui, que esse grupo tem, vou até evitar a palavra empresa, né? Com esse balanço que esse grupo tem, o BNDES pode emprestar até tanto. Vamos dizer, até 100 milhões. E daí, sim, a gente vai começar a trabalhar daí. E o risco, disse o pessoal lá da área de crédito, avaliando o balanço, o risco dessa empresa aí é duplo B. Então, beleza. Eu calculo o spread para essa empresa e daí eu vou ver
naquele limite que ela deu, se de fato a projeção financeira, porque daí eu vou ter que entrar no detalhe do negócio que ela vai fazer, né? Qual é a quantidade de biomassa que você vai ter, quanto que você vai vender, por que preço você pretende vender e assim por diante. Então, essa possibilidade que você disse seria o primeiro caso. Exato. Eu não sei se um grupo muito pequeno conseguiria... Opa, eu coloquei um alarme aqui. Eu coloquei um alarme porque eu achei... 80 milhões de faturamento anual, né? Gente, eu vou dar uma acelerada para não invadir. Apesar que a gente já fez a sessão de perguntas aqui no meio, né? Porque teria 15 minutos de perguntas depois, então, né? Mas eu não quero invadir o horário do próximo aí. Mas esse é a modalidade corporate, então. Ou com uma fiança bancária, ou então com uma garantia corporativa. Pode ser do próprio acionista, tá certo? E só que quando a gente pega a garantia do acionista, a gente vai pedir alguns bens em garantia também. Isso é base. Qualquer um que financiou um carro aqui sabe que é assim, né? Eu só vou correr um pouquinho, daqui a pouco passo para você. Vamos falar do caso do Project, então. O caso do Project, vamos manter a mesma estrutura aqui. Você tem a estrutura de biometano. No caso do Project, o que é a garantia do BNDES é o próprio projeto, né? Agora, esse projeto em si, ele tem que ser muito sólido. O que é um projeto sólido se ele ainda nem existe? Que critérios que o BNDES vai avaliar? Primeiro, o contrato de off-take. Então, para que empresa essa SPE vai vender o biometano? Uma empresa com rating D. Pô, então, quem prometeu comprar o biometano já é uma empresa que tem um risco de crédito ruim, então esse contrato já é ruim. Não, vai ser uma empresa AAA que vai vender o biometano. Daí vamos avaliar esse contrato, né? Esse comprador, esse off-taker, ele se compromete a manter esse preço? Vai ter uma renegociação de preço na metade? Né? Qual que é a duração desse contrato? Né? A duração desse contrato é suficiente para pagar o financiamento? E também, no caso do biometano especificamente, os contratos de fornecimento de insumos, né? Como você vai garantir que aqueles insumos estejam lá para você gerar o biometano e cumprir aquele contrato de off-take lá? Então, quais são os principais aspectos que a gente avalia aí? Novamente, eu disse que o projeto é a garantia, o projeto e tudo que está dentro, né? Quer dizer, os recebíveis, a partir do momento que ele começar a vender aquele biometano, as máquinas, as instalações, tudo que foi comprado com aquele projeto ali é a garantia do BNDES. E que tipo de análise o BNDES vai fazer nesse caso que ele está pegando o próprio projeto como garantia? Quem são os sponsors? Quer dizer, qual empresa que está fazendo aquele projeto ali, ela já tem uma experiência prévia? Ela é habilitada tecnicamente? Ela já desenvolveu outros projetos? É a primeira vez que ela está fazendo, né? Esse tipo de análise vai ser feita. Os contratos de off-take, né, e de fornecimento de insumos robustos, como a gente já resumiu, e longos, porque eles têm que ter um tail ainda depois do término da amortização, para caso tenha alguma eventualidade, ainda poder a amortização ser prorrogada, né? E um parecer pela sustentabilidade técnica, se alguém chegou lá para fazer um projeto de biometano num aterro, né? Será que por quanto tempo que esse aterro vai produzir? Né? E ele é capaz de produzir a volumetria de biogás suficiente, né, para esse biometano depois ser vendido e pagar o contrato de financiamento? Agora, o BNDES não tem capacidade técnica para fazer essa análise, vai precisar de um laudo, né, comprovando essa viabilidade técnica também. E tudo isso daí se resume nessa letrinha que a gente trabalha muito lá, que é o ICSD, né, o Índice de Cobertura de Serviço da Dívida. A gente vai querer que as receitas desse projeto deem uma cobertura do serviço da dívida com uma gordura além de tudo, né? Ele não pode o projeto ser suficiente para pagar a dívida e não sobra nada para o investidor, né? Não é um bom projeto, né? Então ele vai ter que ter um ICSD com uma boa margem aí de uns 30% de folga, vamos dizer assim, para sobrar recurso também para o investidor, né, distribuir como dividendos e assim por diante, depois de pagar o serviço da dívida. O que acontece na análise do BNDES para essa modalidade de financiamento? O BNDES não assume o risco técnico e ele não assume o risco de mercado. Então, na fase que a gente chama de pré-completion, quer dizer, antes até que até que o projeto atinja indicadores econômicos financeiros, vai ter que ter uma garantia pessoal muito forte ali. Pode ser uma garantia corporativa, né, ou pode ser uma garantia bancária. Então, até aquele momento,
atingir um determinado ICSD, atingir uma determinada estrutura de capital, a dívida já foi reduzida, os covenants vão ser pensados dependendo da estrutura do projeto, né? Mas antes disso, o BNDES não assume aquele projeto como garantia. Ele vai ter que ter uma garantia pessoal. Só depois é que quando atingiu esses indicadores, é que essa garantia vai ser liberada e o BNDES fica daí sim com o próprio projeto e com o fluxo de caixa dele. Técnicos e financeiros, exatamente. Na realidade, essa troca já está prevista no contrato quando ele já foi desenhado na modalidade de project. E eventualmente lá na frente pedir para liberar, né? Que também seria viável, tá certo? Eventualmente você pode fazer um corporate, mas daí vai ser novamente a critério do BNDES lá na frente, você vai chegar lá com um pleito para o BNDES e falar, eu gostaria de liberar as garantias corporativas e o BNDES fica só com a garantia do projeto. Sim, é possível isso daí. Mas nessa modalidade a gente já deixa desenhado no contrato os critérios de mudança, vamos dizer assim. Quando que essa modalidade é muito utilizada? Grandes grupos econômicos que não podem carregar aquela fiança, porque já que ele vai ter que dar aquela fiança no pré-completion, né, ele não quer carregar aquela fiança no balanço, né? Então, grandes grupos econômicos costumam optar por essa modalidade, ou então quando você tem fundos, né, porque, em geral, o fundo ele não pode dar, nos estatutos, de maneira geral, não permite que ele dê garantia fidejussória, né? Então, eles também costumam optar por essa modalidade. Qual que é o processo aqui de solicitação de financiamento? Habilitação, que a gente tinha comentado lá. Depois da empresa habilitada no BNDES, é que ela vai pedir o apoio financeiro. Daí a equipe do BNDES vai analisar essa solicitação, né? Contrata e vai fazer o acompanhamento, que é quando a gente vai fazendo o desembolso e a verificação das condições contratuais. Eu não queria contar passo a passo tudo isso daqui, só quero dizer que vocês não precisam de consultor para isso, pode fazer isso direto com o BNDES, a gente vai ter o prazer em apoiar vocês. E eu só vou falar um pouquinho do que seria o primeiro passo, porque depois daí vocês já vão estar em contrato com a gente e o fluxo segue naturalmente. Do pedido de habilitação. Do pedido de habilitação. Se o primeiro contato seu com o BNDES é para habilitação, para esse projeto específico, né, vai ser do protocolo da habilitação. Mais justo, né? Vai que a habilitação demora, né? Então, essa habilitação é o nosso processo de conhecimento do cliente, né? Não só conhecimento dos CNPJs, mas dos CPFs envolvidos ali no grupo econômico, tá certo? É um processo que ele é feito no sistema, eu sempre prefiro colocar o Google, você escreve lá BNDES habilitação. Daí, com o CNPJ da empresa, você vai começar a preencher ali a árvore societária do grupo econômico. Tá certo? Com essa primeiro o que precisa ter em mente é qual o CNPJ que vai abrigar o projeto. Já tem que estar constituído, tá certo? Senão não tem como você pedir o financiamento. Então, esse lá no nosso sistema, você vai dizer, esse vai ser o cliente. Esse é o cara que vai abrigar o projeto e que vai receber o financiamento do BNDES. Né? E daí, se a gente for fazer no corporate, ou mesmo no caso do project, né, que você acha que tem empresas fortes para dar a garantia no pré-completion, você vai dizer quais são os CNPJs mais fortes ali para prover essa garantia e vai atribuir o papel de garantidores para essas empresas. Mas for uma holding única lá, ou essas, né, se tiver várias empresas ali dentro do grupo. Né? Dentro desse processo de habilitação também, então, além dessa fase de conhecimento, né, vai ter a fase de análise de risco de crédito. Então, vai ser pedida as DFs dessas empresas fortes para ser analisado lá pelo pessoal de risco de crédito. Né? Se for um monte de empresas esparsas, pode ser um combinado dessas empresas. Né? Então, é um processo simples, não precisa de consultor, basta que as empresas estejam constituídas, a administração estatutária constituída, porque tudo isso vai ser pedido, toda essa documentação de junta e tudo mais, contrato social, vai ser colocado lá para analisar de ter o conhecimento aí desse grupo econômico. Alguma pergunta sobre a habilitação?
Queria trazer 2 casos que a gente estrutura lá na modalidade Project Finance, mas como existe a questão também de sigilo bancário, né? Eu preferi pegar no site do BNDES os releases que foram feitos desses projetos e colocar somente as informações desses releases, porque aquele texto já foi negociado com o cliente, né? Se vocês quiserem informações adicionais que não tiver na internet, daí tem que entrar em contato com o cliente. Nesse caso da Essências, o Daniel está aqui, né? Tem o Daniel? Aí, ó, descobri que tem alguém da Essências aqui, que já conhece o nosso pessoal lá. Foi feito esse projeto de biometano no aterro de Caieiras, que é o 3º maior do mundo. O financiamento do BNDES foi de 93 milhões. E o que deu a sustentabilidade para que fosse estruturado na modalidade de project foi o contrato com o Ultragás. Não é rating CCC, não, acho que o Ultragás é boa. Então, é por isso que pode ser estruturado como project. Então, a gente está vendo... Desculpa o nome dele. Gabriel, na realidade, é tão rico o negócio que tem todas as possibilidades, né? Desde o cara fazer o Finame lá para comprar as maquininhas na propriedade, até um cara que fez com a fiança bancária e um povo que conseguiu o PPA, né? O próximo é a mesma coisa, vamos colocar. O próximo é o caso da Bio, lá em Triunfo, né? É do grupo Cótica Energia, que detém o conhecimento técnico, né, de produção de biometano, de construção das plantas, e do FIP, de um FIP gerido pela EB Capital, né? Lá, diferente de aterro, aqui vai ser com biodigestores, né, a produção de biometano com biodigestores, e eles conseguiram o contrato com a Sulgás. O financiamento, está vendo que, inclusive, o financiamento é maior do que do aterro, né? Porque, no caso do aterro, o biogás já está sendo gerado sozinho ali, né? É só colocar a tubulação e o mecanismo de limpeza, de depuração, né? Aqui, toda a planta de coleta, etc., para o gate feed, armazenagem, tem que ser construída também. E esse também foi estruturado como Project Finance. A entrega vai ser por modal dutoviário, que a Sulgás vai construir um duto, né, ali de perto até a planta de biometano, enquanto lá no outro da Essências é por caminhão, né? GNC. Perfeito, gente. No final dos contos, eu tive que dar uma acelerada no final, porque a gente já foi fazendo a sessão de perguntas no meio da apresentação, né? Mas sobrou alguma pergunta? Tem bastante itens importados. O projeto eu não saberia dizer, mas elas têm bastante itens importados. Ah, sim, exatamente. Aliás, dá uma dica também, se quiserem fazer a análise de mercado, o BNDES lá no portal da transparência, ele coloca os valores de contrato, as taxas de juros praticadas e tudo mais. Dá para fazer uma bisbilhotagem lá na concorrência. Saber que taxa de juros que a gente cobrou. Aqui no caso, certamente, você vai ver subcréditos diferentes para os itens importados e para os itens nacionais. Beleza? Então tá joia. Boa tarde a todos. Então, primeiro agradecer aqui o Alisson, né? E também a equipe da Elisa, André, da Carla, pelo convite. O foco é muito a parte aqui das operações diretas, projetos de grande investimento, mas a gente vai mostrar um pouquinho aqui de um outro fundo clima que já está funcionando e outro que está para começar ainda, que é um pouco mais geral, que eu vou comentar aqui. Então, eu sou Eduardo Pinho, eu trabalho na área de operações e canais digitais, que é a área que o Fábio comentou de repasse, são toda a parte operacional de repasse das linhas do BNDES via um agente financeiro para projetos menores, operações um pouco menores, mas menores até 150 milhões, então não são tão menores assim. Tá? Estamos aqui também com o Luiz Bretas e o Roberto, tá? Também aqui da equipe. Isso aqui eu vou até pular, que o Fábio já fez essa introdução, né? Então, a gente opera via uma lista de agentes financeiros, desde bancos comerciais, então Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa, os bancos de desenvolvimento,
A gente andou já conversando com alguns em relação a fundo clima, então tem os fundos de desenvolvimento também. Eu comentei, eu vi aqui que tem projetos em Minas, tem lá BDMG, no Sul, a parte do resíduo animal, Sicredi, BRDE, enfim. Então tem vários aqui, vários agentes financeiros interessados, tá? Cooperativas de crédito também, enfim. Tá? Então são diversas instituições e a gente está presente via esses parceiros em 93% aqui dos municípios. Então, dependendo, provavelmente, onde vocês vão estar implementando um projeto, seja no interior, Nordeste, Norte, está começando a ter outros projetos, provavelmente vai ter algum agente financeiro operando ali na região também. Tá? Enfim, aí infinidade de instituições. Tá? Nem todas vão operar o Fundo Clima, que a gente vai comentar aqui, mas operam outras linhas. Então, a gente tem um portfólio aí grande de soluções para as empresas, para o agronegócio. Algumas aqui acho que tem a ver um pouco, tem toda a produção animal ou de biomassa, comércio, serviço, indústria, enfim, entes públicos, alguma coisa aqui de tratamento de lixo também, de resíduo sólido urbano, talvez passe por aqui também tem soluções. E aí as soluções desde aquisição, máquina e equipamento, foi comentado um pouco, a gente vai falar mais do Finame, projetos de investimentos, capital de giro e garantias, também vamos falar uma solução que a gente tem, que é o FGI para garantia. Tá? Então, assim, o Fábio já comentou aqui um pouco, né? Então, a empresa entra diretamente em contato com o agente financeiro, coloca lá o projeto, faz análise de crédito do próprio agente financeiro, a gente não interfere nesse caso, não tem essa... Né, a estratégia até comercial, enfim, de análise de crédito do agente financeiro, então é uma avaliação muito deles, e a gente recebe depois, né, então tudo ok, recebe e é avaliado dependendo do projeto, instantaneamente, mas projetos de investimento tem aqui, a equipe aqui nossa, tem um departamento que cai ali para a gente também dar o ok para o agente financeiro, fazer uma avaliação, enfim, dependendo do projeto, porte, características, a gente também faz uma avaliação e dá o ok, isso em dias, né? E devolve para o agente financeiro. Tá? Então, aqui falando de biogás, a gente começou a estudar um pouco, como o Fábio falou, esse orçamento ele aumentou muito, historicamente o BNDES já faz, já opera de forma indireta o Fundo Clima, mas historicamente foi só para máquinas e equipamentos, Finame, basicamente painel solar e algumas máquinas eficientes, mas com orçamento de 10 bilhões, a gente está colocando de pé não só máquinas e equipamentos, mas também projetos de investimentos em diversas temáticas do Fundo Clima, e saltou aos nossos olhos quando a gente começou a olhar as tipologias de projeto, biogás, biometano, isso aqui tem um potencial enorme, né, de projetos, enfim, e de impacto também. Então, a gente andou estudando um pouco, ainda muito, acho que estamos longe ainda de ser especialistas, vocês mais ainda, aqui, o time aqui da Operação Direta é muito especialista, mas a gente ainda está aprendendo, então, se tiver questões, enfim, técnicas, por favor, passa para a gente, porque a gente tem todo um operacional para passar para o agente financeiro, às vezes para o gerente na ponta, para entender o trâmite todo dos produtos, então é importante também a gente ir conhecendo cada vez mais, tá, desse tipo de projeto. E aí o principal que a gente vai destacar aqui é o que já está rodando, é o Fundo Clima automático, máquinas e equipamentos, é o Finame, que é esse que vocês já tinham comentado. Tá? Então, ele permite o financiamento das máquinas e equipamentos e até 30% de giro associado livre. Então, isso aqui já dá também um certo flexibilidade para incluir alguns outros custos, tá? Com as condições são bem similares, tá? Eu vou falar um pouco dos itens apoiáveis um pouco mais para frente, mas 16 anos de carência, basicamente igual, o custo, o total aqui de taxa vai variar dependendo do faturamento da empresa de 9,78 até 10,33, tendo uma margem com o agente financeiro aqui de 2,5, isso aqui ele pode baixar, pode ser estratégia comercial, tá? Mas provavelmente vai gerar nessa faixa aí. Aí máquinas e equipamentos, aí entrando mais em detalhes, tiveram algumas perguntas. Os itens, eles têm... Aí tem a dúvida aqui, acho que alguns
vão financiar produtos que estão credenciados de outros fornecedores, e tem empresas aqui que produzem e credenciam esses produtos ou até sistemas para o financiamento para um terceiro, né? E talvez tenha um terceiro que queira financiar o próprio produto, enfim, então acho que são vários casos aqui. Depois vocês podem até, enfim, levantar as dúvidas. Vamos fazer igual o Fábio fez. Por favor, vão colocando as perguntas, acho que vai ser mais dinâmico. Então, é entrar para fazer o credenciamento, enfim, fabricação nacional, conteúdo nacional, tem lá uma série de regras ali, de planilha, quais são os itens quais são os componentes para avaliar a nacionalização, enfim, e você credencia o item. Aqui o exemplo, né, eu já coloquei aqui biodigestor, então já aparece aqui alguns selecionados, então vocês podem pesquisar por vários filtros ali, enfim, forma de pesquisa, tem lá a lista, esses já estão aptos a serem financiados. Tá? Mas atenção, porque nem sempre o item vai estar credenciado como fundo clima. O fundo clima é mais recente agora, em abril, voltou a ser operacionalizado, mas esse credenciamento ele já servia para vários outros projetos, para os apoios diretos, né, para os itens que são financiados de forma direta, indireta via outros produtos. Então, nem sempre eles estão. Então, atenção aqui, porque enfim, alguns são fornecedores aqui, já tem a questão da habilitação. Então, esse item aqui, por exemplo, fornecedor XPTO, está habilitado aqui como Finame BK, que era o principal linha a ser financiada, aqui nessa parte de baixo carbono, enfim, ou Finame geral. Tá? Então, é importante para quem é fornecedor entrar novamente no sistema, no portal, e pedir habilitação na linha Fundo Clima. Aí, Fundo Clima aqui, os demais itens apoiáveis, que é o que não é painel solar, nem eólico. Tá? Então, são todos os outros entram ali. Então, quando está com isso aqui, aí sim é financiado com as condições do Fundo Clima. Tá? Então, tem esse detalhe importante. Um outro detalhe é o caso que o Fábio comentou, o Luiz aqui também já adiantou, que é o financiável caso a caso. Então, esse é um exemplo. Esse biodigestor está credenciado, até a questão da família, é um ponto que já foi respondido, né? Então, tem a família de produtos ali, ele coloca até um range ali de metro cúbico, que é a capacidade, enfim. Então, isso já está feito, e a cada projeto, a cada pedido de financiamento, aquele fornecedor tem que enviar aqui as informações complementares, né, a proposta técnica comercial, enfim, o desenho ali, e o índice, a demonstração do índice de nacionalização para aquele sistema, aquele biodigestor específico, quando é o financiado caso a caso. Tá? Não sei se quer complementar alguma coisa aqui. A gente vai passar para a parte de projetos. Alô? Isso é uma coisa que ele falou en passant, mas é legal a gente entender que, normalmente, tá, pessoal, quando é um sistema, até pela característica de um sistema, né, ele é modular, customizável, tá, ele tende a ser financiado caso a caso. Tá? Se você tem um financiamento de um produto, um item, né, ele tende a ser /F, claro, se ele alcançar o conteúdo nacional alvo para aquele setor. Tá? Então, aqui a gente está vendo a descrição de um item que é um sistema de biodigestão com um range bem amplo, né? Que ele varia ali dos dois tipos de biodigestor, um de 500 a 15 mil, né, metros cúbicos. Então, isso aí faz com que ele tenha essa característica de financiável caso a caso. Isso é muito relevante, tá? E aí eu acho que vale a pena, porque vocês vão multiplicar esse conhecimento que nós estamos trazendo aqui, vocês falarem dessas duas formas de credenciar. Nem sempre, e aí mais uma recomendação, essa forma de meu produto é 100% customizável, ou meu produto ele muda muito, ele varia muito, é a melhor forma. Tá? Às vezes vocês conseguem reduzir a família, sabe?
até para aquele produto que você acha que é como se fosse uma vaca leiteira, aquele que vocês vão vender mais, que vai compor a maioria dos projetos, para vocês terem um código /F e deixar outros produtos com essa característica FCC, com essa característica mais customizável de sistema. Tá? Então, vocês podem dividir isso e ter uma estratégia para credenciar o seu produto. Não, esse aqui eu vendo sempre, vou fazer um produto /F aqui, eu já sei que são meus fornecedores. Esse aqui eu não sei, é realmente customizável, algo que é bem dependente do projeto, e aí eu faço o financiamento do tipo sistema. E um pouco da conversa que a gente teve com algumas empresas, né, que até batiam na porta aqui do Fábio, né, na operação direta, e são empresas menores, não enquadrava naqueles limites mínimos, né, a gente andou conversando e de fato tem às vezes uma dificuldade do financiamento da própria empresa, então tem essa composição toda da parte corporativa, de outros atores, outras empresas participando ali da SPE, ou, em muitos casos, principalmente para a parte de biomassa animal, do próprio produtor rural fazer o financiamento. Então, isso é muito importante, né, ter esses credenciamentos desses itens para o financiamento ali, para que as empresas de desenvolvimento que vão implementar apenas, ou até pode operar, mas fica lá, o financiamento é do próprio agricultor, produtor, tem esse caso, acho que é muito importante, já está operacionalizado, enfim, já está rodando. Tá? E aí a gente vem para um outro, que é o novo aqui, que a gente já aprovou internamente, falta aqui procedimentos, enfim, de sistemas e tudo mais. Então está previsto para ter o protocolo abrir a porta dos agentes financeiros para receber projetos de investimentos no Fundo Clima como um todo. Tá? Então não é só um equipamento ou outro, por mais que tenha 30% de giro, aqui ele é um pouco mais amplo e permite uma gama maior, e aí não é o financiamento da máquina e equipamento, e sim do projeto. Então, aqui é um enquadramento do projeto nas temáticas do Fundo Clima, e aí a gente tem aqui as destinações, eu separei aqui as principais que estão relacionadas, que vai desde do biogás biometano para resíduo sólido urbano, e aí entra não só o processamento ali para o biogás biometano, mas desde eliminação de lixão, com geração de biogás, incluindo tratamento de resíduo, criação, aumento de capacidade, enfim. Então tem outros ainda relacionados, que eu não coloquei aqui, que vão estar relacionados muito ao tratamento do resíduo. Tá? O processamento de resíduo, fração orgânica, enfim, tem outras questões técnicas que a gente ainda nem entendeu, tem que esperar chegar o projeto, mas vocês vão ver depois, quando estiver no site detalhado, tem outras opções ali de tratamento dos resíduos como um todo. Tá? Então tem esse aqui, tem o de biomassa animal, bem parecido, mesma lógica, enfim, então incluindo também o processo todo, e também a geração de energia por biomassa e resíduos. Tá? Então a geração de energia pelo coprocessamento e resíduos, enfim, que é a parte de biomassa, né? O que não é resíduo sólido urbano, nem animal, os outros resíduos de biomassa também. E aí, para isso, a gente vai passar a pedir, isso é uma coisa nova, não tinha. Então, lembrando aqui, ele vai rodar, o outro ele rodava no produto BNDES Finame, esse aqui ele roda no BNDES automático. Então, já tem todas as características, se vocês até quiserem, por isso que a gente está até se antecipando, apesar de ser outubro o lançamento, entrar no ar, você já pode até ir testando com alguns agentes financeiros a estrutura do BNDES automático, o que precisa de informação, de uma forma geral, a estrutura é a mesma, né? O procedimento é o mesmo, avaliando garantia, enfim, avaliando o risco de crédito, então você já consegue fazer isso, tá? E aí uma coisa nova que a gente vai pedir é informação aqui do resultado do projeto, então aquela capacidade do projeto em si, né? Quanto que aquilo está gerando, seja se for biogás, energia por biogás, se for biometano ou a produção de coprodutos. Tá? Então acho que isso é uma coisa nova, assim, acredito que para vocês seja bem simples, né? O projeto vai ter isso, né? O antes e depois do projeto. E o que a gente financia, então acredito que seja bem parecido aqui, estudos, projetos, obras, montagens. A parte de máquinas e equipamentos é o ponto aqui que precisa ter
o código CFI, está credenciado no cadastro CFI. Capital de giro associado ao projeto também, então até 30% do valor financiado. Então, isso também dá uma certa flexibilidade. E aqui um pouquinho diferente do direto é que a gente também permite itens anteriores, 12 meses, né, gastos, reembolsa gastos até 12 meses antes do protocolo do agente financeiro no BNDES, né, do pedido formal para o BNDES pelo agente financeiro. Tá? Então, aqui são 12 meses, tem ali um... Eu acho que é legal falar dessa diferença, né? Porque alguém pode pensar, poxa, mas para a operação direta vocês dão um prazo maior, né? Não, é justamente porque a gente considera o tempo que o cliente, o beneficiário, vai gastar no agente financeiro. Então, a gente está dando também essa margem e somando aí, provavelmente, um período aí para vocês passarem para uma análise de crédito, fazerem um cadastro inerente da política de cada agente financeiro. Claro que se vocês aí tiverem um super relacionamento com um banco que vocês já atuam, né, ou que o cliente já atua, né, isso aí vai ser um ganho de prazo adicional que você vai poder pegar aquele reembolso, né? Já gastei, vou lá e vou financiar. Mas a gente entende que existe um prazo, então a gente tem esse 12 meses, diferente dos 6 meses da área direta, porque você já chega direto no BNDES, né? Você não perdeu tempo passando por um agente financeiro. E condições, basicamente, é a mesma coisa do Finame. Então, vai de 9,78 a 10, 16 anos, prazo máximo. Aí, isso acho que é importante ressaltar. 16 é o prazo, a condição que é dada pelo Fundo Clima, mas a gente sabe que muitos agentes financeiros eles acabam não praticando esse prazo todo, tá? Por questões, enfim, estratégica, comercial. A maioria dos bancos comerciais acabam não indo num prazo total, mas algumas cooperativas de crédito já vão um pouco mais, e bancos de desenvolvimento, de fomento, esses sim costumam até aceitar mais, né, praticar mais um prazo total ali, máximo possível, e carência de até 5 anos. Tá? Sim. Custo, a margem do agente financeiro, depois a margem do BNDES, eu vou pagar muito mais nesse fundo clima se eu pegar ele indireto. Eu sei que vocês já pensaram nisso. Isso aqui acho que vai mudar muito pouco, né? Porque o que muda aqui é que a gente tem um spread do BNDES entre 0,9 e 1,4, que aí o de vocês vai de, acho que 1,4, 1,5 até 3,5, né? E o spread do agente financeiro, que é o que é a mais, mas se você somar dependendo da situação, vai ficar igual ou às vezes até menor. Pode acontecer. Né? Então, acho que tem essa característica que vai muito... A margem aqui é pouca, né? A diferença vai ser esses 2,5 que, pela nossa prática, já está um pouco apertada em relação a outros produtos. O spread com o agente financeiro está limitado. A gente, não é que a gente, né? O Fundo Clima, enfim, a regra, o Ministério do Meio Ambiente limitou a 2,5, coisa que, não sei se quem trabalha aqui com a parte mais de agrícola, o spread costuma ser um pouco maior. Vai dar no máximo 3,9 versus 3,3. 3,9. E aí é interessante falar que, assim, eu não gosto de falar mais caro e mais barato, porque crédito é muito complicado. Onde você conseguiu o crédito? Onde você consegue o crédito? Né? Se você já tem o acesso ao crédito, ainda mais trabalhando com um spread bem encurtado, né, do ponto de vista bancário, o banco ele gosta de ter essa flexibilidade. Eu vou pegar um cliente e vou avaliar o risco dele. O cliente é arriscado. Coloco o spread de 5, 6, mas eu dou o crédito. Quando eu chego e limito o spread, eu falo assim, não, BNDES, para o Fundo Clima você pode ir até 3,3, no caso direto, né? É 3,3, né? Isso. Ou, no caso indireto, 2,5, o que o banco vai fazer? Eu vou, às vezes, olhar o seu risco e vou falar, poxa, o risco desse cara é 4. Não vou dar o crédito. Então é sempre complicado limitar o spread de um banco, né? Porque ele sempre tem a opção de não te dar o crédito. Por isso que é muito importante a garantia, a gente vai falar depois aí. Tá? Mas aí a mensagem é, onde você tem acesso ao crédito, provavelmente é um bom caminho. A gente está falando de um custo financeiro vantajoso, que é esse Fundo Clima indireto aí, também a mesma taxa do direto, enfim. Você ia comentar, não sei se a gente vai ver isso mais adiante, o grande problema das operações indiretas, e aí acho que parte disso é o que você está falando, da limitação, não é só não dar,
comerciais, ele não tem interesse, eles nem oferecem, quer dizer, o cara meio que esconde isso aí lá embaixo da gaveta dele. Né? Por quê? Obviamente, o potencial de ganho dele é muito baixo nesse tipo de produto. Como é que a gente pode tentar, ok, ótimo, temos os bancos oficiais, excelente, mas como é que a gente pode tentar incentivar o mercado privado a olhar também esse tipo de operação? E ele ganha menos, mas também ele está compartilhando o risco dele com o BNDES. Então, esse ponto até é bem importante, porque a gente, primeiro que tem visto interesse até na parte de biogás e biometano dos bancos comerciais. Interesse em financiar, porque tem essa questão da pegada de carbono, enfim, é um projeto sustentável, dele colocar no portfólio de que está financiando, né, um projeto neutro, até negativo, enfim, até positivo, né, em relação a carbono. Então, a gente tem visto isso. De fato, os bancos de desenvolvimento regionais têm atuado mais, e aí esses têm total interesse, não tem essa questão, essa prática mais comercial. Muitos dos maiores eles vão entrar, às vezes é por causa da mudança ali do spread, desliga ou liga o produto e nem oferece, como o Luiz comentou. Então, acho que tem essa questão. A gente está justamente se propondo a não colocar o produto na prateleira e deixar. Acho que o objetivo até da gente participar, e aí eu venho falando com como é que é o nome? Do Alisson, né, sobre essa parceria da gente se envolver, não só a área aqui direta do BNDES, mas a nossa área também se envolver em viabilizar os projetos, porque a gente sabe primeiro que do ótimo benefício ambiental, do impacto para a economia, mas dos desafios que é esse tipo de projeto, a estrutura em SPE, enfim, a montagem de receita, de recebíveis, como você mesmo comentou. Então, a gente sabe dessas dificuldades e a gente está se propondo a caminhar junto, receber os feedbacks, enfim, pois não estou conseguindo com tal agente financeiro. Então, vamos lá, a gente vai buscar outros agentes financeiros, acionar a estrutura não do gerente ali na ponta, né, mas uma estrutura mais corporativa, e a maioria dos bancos tem uma estrutura separada, que não é uma estrutura que oferece as linhas do BNDES, eles têm uma estrutura de estruturação de projetos, cobra ali, às vezes, um FII na montagem da operação financeira, tem algumas unidades, o Banco do Brasil está com uma unidade ASG, financiando os projetos de biometano, biogás, de resíduo animal, por exemplo, que eu tenho conhecimento, com crédito carbono, entrando na participação de crédito carbono e tudo. Então, assim, tem ali um movimento e a gente está querendo expandir isso e apoiar. Tá? Então, acho que responde um pouco. Mas a gente pode ir lá, já estou vendendo o Alisson aqui, tá? No pacote. Mas, enfim, a gente montar eventualmente uma conversa com esses agentes financiadores, a gente vai explicar o que é o biogás, o que é o biometano, o momento do mercado, a oportunidade, enfim, para tentar atrair o interesse desses agentes financiadores no nível mais corporativo, que não seja ali a agência bancária. Isso aí que você falou é fundamental. O Eduardo faz um trabalho bacana de fomento, tanto que ele articula e está sempre levando a palavra do Fundo Clima, né, a palavra desses novos apoios. E somando a isso, né, eu acho que tem um adicional que é uma estratégia que eu acho que o setor pode levar. Né, e aí, contando, obviamente, com o nosso apoio, participando de eventos, enfim, que é vocês tentarem, de alguma forma, modular o projeto para característica indireta. O que é basicamente isso? Tá? Enquanto a gente tem uma área direta que tem toda a expertise no setor, que vai poder ver o projeto como ele é, entrar nas nuances de cada projeto e tratar cada projeto individualmente, tá? Se o setor conseguir se organizar, ou pelo menos um grupo, uma associação de empresas conseguirem mostrar para algum agente financeiro a possibilidade de replicar um projeto, tá? E multiplicar e padronizar ao máximo, a gente vai ter todo o interesse em chegar junto para poder explicar que é simples
uma vez ele padronizado, aprovar vários projetos. A gente não vai precisar entrar na análise profunda a cada um deles. Claro que tem análise, sim, tem avaliação, tá? A gente não vai aprovar qualquer coisa, não é sobre isso, tá? Mas a gente consegue ter uma esteira padronizada. Então, chegar com um projeto, pode ser que o agente financeiro fale, é pequeno, é pouco, o valor é baixo, o risco não compensa. Mas se a gente chegar, olha, a possibilidade é N projetos, o montante é esse, isso pode fazer com que vocês consigam alavancar as operações. E por que isso é possível? Porque a gente tem uma análise simplificada. Ela é uma análise muito rápida, né? E, além disso, para o Fundo Clima, a gente foca no indicador. Se vocês conseguirem, eu acho que dá até para voltar alguns slides, multiplicarem projetos. Como é que é o projeto? Não importa muito, tá? É claro que tem as nuances, cada projeto vai ter a sua natureza, mas se vocês conseguirem multiplicar projetos que alcancem aquele indicador, aumente a capacidade instalada de geração de energia para o biogás, ou a capacidade de produção de biometano, coisa simples. Aumentei a capacidade de produção de biometano. Aqui eu tenho um pool já de potenciais 100 projetos, 50 projetos. Isso tem um apelo muito mais forte. Essa estratégia de padronização funciona com o agente financeiro, porque ele vai querer ser o agente que vai fomentar o Fundo Clima, o principal parceiro do BNDES no Fundo Clima. Isso funciona. E no final do ano a gente premia, a gente fala, a gente faz festinha. É claro que a gente está falando aí de uma coisa que não é tão tangível assim, mas isso faz muita diferença quando todos estão meio que embarcando nessa onda ESG, nessa política verde, que junto com o Fundo Clima de projetos de investimento, né, vai ser um grande acontecimento aí para os próximos eventos de celebração e de comunicação com os agentes financeiros, né? Eu acho que isso é muito novo, é uma novidade muito grande. A gente tinha esse apoio, mas as taxas não eram tão atrativas, então todo mundo ficou de fora. Agora tem agente financeiro querendo entrar e com a padronização e a multiplicação de projetos, eu acho que vocês conseguem trazer eles para perto. E se forem fazer algum evento, fazerem qualquer tipo de enfim, webinar, chama a gente que a gente vai junto, né, Pinho? E a ideia é essa mesmo, é Gabriel, né? A ideia é participar. Eu já até bati um papo antes com o Alisson. Desde a época da Tamara eu já venho comentando que, olha, a gente vai querer montar um plano de ação agora que aprovou esse produto, né? A ideia é formatar um pouco as principais ações, como, por exemplo, quase que um match, fazer o match de botar todo mundo ali na sala com os agentes financeiros, apresentar. Aí não é só um projeto, mas um pipeline. A gente conversou já com algumas empresas e tem, né, pipelines de projetos na casa de 10 milhões cada um, né, por um agente financeiro. Às vezes um individual não, mas quando você começa a juntar esse portfólio, faz todo sentido ele botar uma pessoa, às vezes, específica para fazer uma análise. Não é um gerente na ponta, não é uma agência. Então, é uma estrutura um pouco diferente, tá? Com o mercado financeiro. Quer dizer, todos os eventos que a gente faz, a gente tem um painel sobre financiamento, e a gente tenta fazer esse trabalho, mas é muito difícil, é uma coisa muito fora do nosso escopo. Quer dizer, e eu sinto uma distância até de conversar, até do linguajar com esse mercado. Eu acho que talvez, desculpa assim, mas mal comparando, usar o BNDES como esse português para que a gente possa conversar com esse mercado, pode ser que a gente tenha um mapeamento, mais de 90 projetos mapeados, nome, sobrenome, CNPJ, endereço, volume, necessidade de capital, está tudo mapeado dentro das empresas da Associação de Investimento. E agora, com a possibilidade indireta, a gente vai poder fazer projetos menores também. Isso aumenta ainda o leque de oportunidades. E, obviamente, a gente está apresentando aqui o Fundo Clima e pegando a palavra do Fábio, é a vitrine, né? A gente tem todo interesse em chegar e apresentar e poder divulgar essa lista. É uma novidade, a gente vai falar sobre, a gente vai fazer o webinar. Então, acho que é bem propício para esse tipo de articulação. E montar até eventos específicos com os agentes financeiros, tá? Justamente dessa capacitação, mostrar a importância, né, do tema, dos setores, até fazer uma análise um pouco, né, apresentar uma análise setorial ali, né, das perspectivas, algo desse tipo, tá? Por favor.
vou até, ó, até colocando aqui, ó, até antecipando. A gente está... o Fundo Clima ele ficou desativado. Primeiro que até ano passado eram só os bancos públicos que operavam. Tinha uma regra do Fundo Clima, era só para banco público. Então todos os bancos privados, enfim, comerciais, não operavam Fundo Clima, não faziam painel solar, nada disso. Tá? Então essa regra mudou. Então a gente está fazendo um trabalho muito forte de conectar esses bancos mais essa solução, e é uma solução que tem ali as suas nuances. Então tem, às vezes, um desenvolvimento de sistema do próprio agente financeiro, e hoje esses aqui já estão operando, já estão com operações de Fundo Clima Finame, tá? Ainda no projeto de investimento não está no ar ainda, mas de Finame, esses aqui sabem, ou pelo menos pode o gerente na ponta não saber, mas já tem lá sistema para eles colocar no sistema deles lá e fazer o pedido. Pode dar o contato do Pinho, sempre. Estou brincando. Pode. Não, aqui Eu botei meu contato aqui, né? Não, a gente está sempre disposto a atender o agente financeiro, tá? Eu acho que é um dogma na Adige, é um mantra que a gente tem na área. Hoje em dia a gente chama a área de operações de canais digitais. A gente está sempre disponível a atender o agente financeiro, conectar, falar, explicar, e a gente também fala com as associações setoriais, com clientes, com beneficiários. Até porque, explicando um pouco melhor mas eu cheguei lá, perguntei do Fundo Clima e ninguém conhece. Tem a primeira coisa que o Eduardo falou: só podia banco público. Limita bastante, né? E agora, mas é que é muito novidade. O próprio Finame tem quantos meses, Roberto? Abril. Foi abril agora. Então, até chegar, até na ponta, até eles passarem para o produto, depois chegar na equipe de formalização e chegar na ponta, na gerência, na agência, demora um pouquinho. Outra restrição que caiu, ou seja, ampliou mais ainda a possibilidade, é que antes era só para média empresa, até média empresa. Hoje, grandes empresas já pegam. Até tem aquela diferençazinha do spread ali, né? A gente prioriza o pequenininho. A gente gosta muito do pequenininho lá na Digi, então a gente dá uma taxa de remuneração do BNDES menor. A gente tem essa preferência. Até porque a nossa área lá gosta do pequenininho mesmo. Então, a gente aumentou a possibilidade. Aí, os grupos econômicos, as SPS, podem agora lançar a mão. Mas isso que você está falando é até um alerta para a gente, tá? Fazer mais fomento, fazer mais comunicação, chegar junto aos agentes financeiros. A gente agradece esse tipo de feedback para a gente poder levar todas essas novidades. A gente fala até com a agência, se for preciso, tá? Pode falar, chega na sua gerente lá e fala, peraí que eu vou falar com o BNDES. A gente atende. É muito importante, até porque a gente às vezes está sempre distante, né? Distante da ponta, distante do negócio. A gente está num prédio lá no Rio de Janeiro, aquele prédio preto no centro, né? É importante a gente colocar a cara a tapa também, chegar e conversar. E isso é uma característica que a gente tenta quebrar, tenta mudar, mas é difícil a gente fazer o pessoal acreditar nisso e chegar e entrar em contato com a gente. O Fábio falou também ali, poxa, não precisa de consultor, pode chegar direto na gente, às vezes funciona, tá? Então, a gente está aqui, está nesse evento e vamos participar de outros, e que bom que vocês estão trazendo esse feedback, porque esse programa aqui, a gente quer realmente que ele seja amplamente difundido. Mas não esqueça, é uma novidade. Então, realmente, se o agente não souber ainda, tá razoável, mas eu acho que até dezembro tá todo mundo sabendo, né? E já está aqui no nosso pipeline, né? O Luiz aqui, ele é especialista na análise dos projetos de anos e anos. Eu brinco que eu vim de Brasília, moro em Brasília, né? Vim da parte de relacionamento institucional, então estou me propondo justamente a mudar isso um pouco, porque a gente historicamente faz vários eventos, né? Mas são eventos grandes, de forma mais abrangente, não tão específicos assim para o setor. Então é isso que a gente está se propondo. Eu já estou com uma lista ali de empresas que a gente já conversou, andou conversando, alguns de vocês. Lá atrás a gente fez um evento para testar o produto ainda com a Biogás, com alguns associados participaram.
o próprio Fábio fez análise de alguns projetos, ou às vezes nem habilitou uma empresa, e, né, por questões de crédito, análise, o limite, valor, ele já me passou também. Então, assim, eu já estou ali com um rol de empresas para, quando isso aqui sair, levar para os agentes financeiros. Ó, já tem aqui, ó, são essas empresas. Contato aqui, já pode procurar. Até inverter um pouco também essa mão de temos aqui os projetos, tá? E aí montar um plano aí de conversa com os agentes financeiros mais especializado, mais específico. Tá? E a gente vai fazer treinamento específico, vai ter cartilha, vai ter página no site, a gente vai tentar facilitar isso ao máximo dessa maneira institucional também, tá? Só porque, como ainda não lançou a possibilidade do projeto de investimento, a gente ficou ainda muito reservado ao Finame, né? E o Finame tem aquilo. Precisa que o equipamento tenha a característica de financiável no fundo clima, né? Ele tem que ser algo bem da natureza do equipamento, que é diferentemente de um projeto de investimento que pode qualquer equipamento financiável, né? Cadastrado do BNDES, obviamente, tem que ter relação com o projeto, né? Eu não posso fazer um projeto de biogás e querer financiar uma outra coisa, enfim, um caminhão. Dependendo até pode, vai ter que só que Caminhão, mandar a relação, a né? entrega pode. Mas assim, uma frota de caminhões, vamos supor. A ideia é a relação com o projeto e não esse selo pode no fundo clima em si. Tem um outro fator também, acho que agrega para o agente financeiro, que é, apesar de ser 100% dos itens, né, do apoio, alguns itens, como importado, não pode ser financiado, enfim. Então, tem ali uma margem para o agente financeiro, para o banco, de financiar com uma linha própria dele também, uma parcela, enfim, criar ali o relacionamento. Acho que tem a questão da garantia, uma dificuldade, que é um pouco do que eu vou falar aqui um pouco mais à frente, né? Então, acho que assim, aqui a gente tem uma cartilha do BNDES automático, já explicando um pouco, até com uma visão um pouco para a empresa, um pouco para o agente financeiro, para o gerente ali na ponta. Tá? Tem um pouco dessas duas visões, da informação, o que é preciso do projeto para fazer o pedido, e tem essa cartilha aqui mais geral das linhas do BNDES de forma indireta. Tá? E aí garantia, né? A gente vê a dificuldade de garantia com muitos do que a gente conversou. Uma solução que a gente tem de forma indireta, para o apoio do BNDES, é o FGI, a FGI tradicional, PEAC, e agora foi criado recentemente o PEAC emergencial. Se por acaso, eu não vou aqui detalhar esse, mas se por acaso tiver alguma empresa que seja localizada no Rio Grande do Sul, também teria essa possibilidade, até com um benefício aqui maior. Tá? Então, FGI tradicional. Então, aqui é um fundo garantidor, né, de investimento, onde alguns desses agentes financeiros, aí não são todos, eu deixei aqui um link das instituições financeiras que estão habilitadas a oferecer, a operacionalizar o fundo garantidor. Tá? Eles são para alguns beneficiários, aí aqui não está o produtor rural, pessoa física e produtor rural, então para animal, dependendo se o próprio produtor vai pegar o financiamento, não está, mas, como a gente tem visto, a maioria das empresas, a maioria dos financiamentos estão sendo com vocês mesmos, com as empresas, né, que vão operacionalizar a planta, né, operar a planta. Então, a princípio está dentro, e aí as condições são essas aqui. Então, seria um financiamento de até 10 milhões por empresa, e aí acho que tem mas o meu projeto é maior. Tudo bem, é maior, você consegue às vezes a garantia, né, supor que seja 30 milhões, você consegue ali a garantia de 20 milhões e 10 fica sendo pelo FGI, tá? A cobertura de 10% a 80% do valor do principal. E aí o prazo dessa operação, que ele tem que ser um pouco menor do que está lá. Então, aqui são 10 anos, que já é mais ou menos a prática da maioria dos bancos, mas, né, o Fundo Clima ele chega a 16 anos. Então, aqui teria que reduzir um pouco esse prazo, mas pegar essa garantia, e isso tem um custo que varia, eu não coloquei aqui, porque varia muito, tem uma tabela de acordo com a cobertura, com o prazo, mas ela gira em torno de 4,5% a 5,5% do valor que foi financiado. Tá? É mais ou menos isso. Sim.
Vamos lá. O FGI é para o Fundo Clima indireto. Primeira coisa. Via agente financeiro. E aí, cada agente financeiro vai ter a sua política de crédito. Vamos lá, vamos partir do pressuposto que esse cara falou a verdade, que o consultor, às vezes, ele conhece muito bem o agente financeiro, ia te conectar com um banco para que ele trabalhe, ou que ele está acostumado a trabalhar. Ele falou assim: olha, naquele banco precisa de garantia real. Mas como que o BNDES trabalha isso? Né? A gente deixa a política de garantias, até porque o risco de crédito é desse agente financeiro, é do banco. Se você não pagar, quem fica com o problema é o agente financeiro, tá? A gente deixa livre. E o FGI ele entra com uma possibilidade para o financiamento indireto. Não é obrigatório e também não é algo necessário. Tá? Se você já tem garantias reais, você pode dar, mas se você não tem, você lança a mão do FGI, desde que você trabalhe com uma dessas instituições financeiras que são habilitadas. São muitas, tá, gente? Assim, parece que é uma lista pequena, mas é uma lista grande também. Então, acho que a maioria dos bancos trabalham. Acredito que a maioria daqueles que eu mostrei aqui, que já estão operacionalizando o Fundo Clima, eles operam o FGI. Peraí, isso. Mas... Não, o próprio banco. O próprio banco, instituição financeira. só ele que vai poder oferecer o FGI. Ele não tem, a gente não tem essa modalidade não, mas você acabou de dar uma ideia boa aí, tá? De repente a gente consegue fazer isso para um futuro aí. O cara, ó, não quis dar garantia não, mas tem um FGI que pode estar para o outro banco. Porque é uma garantia que você compra, né? Você paga uma taxa, você paga por ela. Então... É com o próprio banco. É um empréstimo, que aí com a política de garantia dela, que ela te ofereceu e ofertou, e vocês concluíram que valia a pena usar o FGI. Seja para ter o acesso ao crédito, o FGI possibilitando o acesso ao crédito, ou um complementar à garantia que ela aceitou, que você conseguiu oferecer. É sempre uma política do banco, e sempre o banco que você pega financiamento que pode ou não ter acesso ao FGI, ou usar o FGI. E aí o FGPA, que é uma variação, no fim a plataforma é a mesma, é tudo junto, mas tem ali valores um pouco menores, até 5 milhões. Tá? E aí a cobertura é fixa, é 80% do principal, e o custo é menor, tá? É bem menor, vai variar mais ou menos de 0,9%, 1%, 1 e pouco. Tá? Então ele é bem menor que o FGI tradicional. Continua aqui a vedação para pessoa física e produtor rural. A gente tem visto alguns projetos com as cooperativas, né, produtivas, e algumas até se formando para o projeto de biogás, de biometano. A gente tem visto isso no sul acontecer. Então, acho que casa aqui, o problema é prazo, aí diminui bastante o prazo também. Então, talvez ali para alguns equipamentos, enfim, faça mais sentido, tá? Mas com um projeto de investimento, talvez não. Bem, isso, Então, aqui pega as médias empresas, enfim, em geral. Tá? Essa questão de garantias, que é um ponto que a gente até com a Biogás já vem debatendo um tempo, tem questão de criação de fundo garantidor e tudo mais, enfim, uma possibilidade. A gente viu muito assim que o FGI hoje seria a estrutura do BNDES, o fundo, que ele pulveriza mais. Né? A gente andou conversando com alguma possibilidade, até da própria Biogás, né, envolvida, enfim, de um fundo específico para projetos de biogás, mas a gente entende a princípio que, na lógica de fundo garantidor, ele não faz sentido como um negócio ali, porque o risco ele fica muito concentrado. Tá? Então, por isso, direcionar para aqui, para o FGI. Seguro, a gente não atua na parte de seguro, foi comentado ali, porém a gente tem visto e tem sido até demandado por atores, isso está em perspectiva, não é um caso ainda concreto, mas de ter um recurso para algum outro tipo de mecanismo de mitigação de um risco que seria mais técnico ou de mercado, que não seja o risco de crédito. Né? Que o FGI já é o risco de crédito por agente financeiro. Mas como funcionar isso, depois a gente até pode assim, conversar melhor, até comentei com o Alisson também,
A gente pode tentar evoluir, enfim, pode ser uma possibilidade. Eu não sei se é com o BNDES, se teria outro ator, tá, a nível nacional para atuar nisso, porque é uma coisa muito nova para a gente, mas, mais uma vez, como comentei para o Gabriel, a gente está aqui para solucionar e resolver as questões e os gargalos no tipo de projeto de vocês. Então, como é que a gente avança, por mais que possa não ser o BNDES, a gente está se colocando aqui, eu fico em Brasília, então estou sempre lá no mapa, por exemplo, né? E a gente pode acionar o Ministério da Cidade, enfim, para as outras temáticas, MME, para levar também as demandas, né, junto com o setor, para tentar solucionar alguma questão, enfim, algum mecanismo financeiro, alguma outra questão que seja necessário. Enfim, acho que é isso. Não sei se perguntas aqui, enfim, acho que é só o início de uma relação que, pelo menos da nossa parte, a gente gostaria muito de manter com vocês. Botei aqui meu contato, então pode assim, entrar em contato ou via Alisson também. Acho que a ideia é organizar também, que é difícil também atender pontualmente cada demanda específica, mas a ideia, eu já estou colocando aqui, que em breve eu vou acionar o Alisson para a gente organizar com os agentes financeiros, enfim, montar um plano de ação. Tem aí evento de vocês em outubro. Aqui hoje eu já queria trazer os agentes financeiros, mas calma aí, que provou agora, a gente ainda está vendo. Então, assim, calma. Então, como é que podemos levar, talvez, para outubro? Enfim, começar a trazer os agentes financeiros interessados. Tá? Acho que esse é o contexto. E agradecer. Essa é a ideia. Não, já está na prancheta lá para a gente aprovar assim, internamente esse plano, que se fosse um workshop, né, com os agentes financeiros e vocês, apresentar panorama mais setorial, benefício, enfim, dos projetos, vender o peixe assim, da importância, mostrar as questões assim, no detalhe mesmo, né, de garantia, enfim, trazer, e eles colocarem ali o nome deles, ali, o contato para receber os projetos. Eles já estão com a questão do crédito bem apertada ali, né? Essa taxa limitadora do 2,2 ela é um pouco apertada mesmo. Então a gente vai ter que trabalhar junto, aí o setor e BNDES, para diminuir totalmente o custo operacional deles. O que é isso? É a aprovação rápida, é o projeto que não dá ida e vinda, é ele não precisar colocar todo mundo que está lá para trabalhar para o seu projeto. Enfim, é mostrar para ele que, cara, isso aqui funciona, isso aqui é simples, isso aqui o BNDES aprova e a gente vai reforçar o coro. Não, realmente, isso é simples, a gente aprova, está tranquilo, é algo que a gente vai padronizar, multiplicar e fazer várias operações. E isso vai ser o norte aqui para o Fundo Clima indireto para projetos. Lembrei aqui outros 2 pontos. Assim. Um é a questão, por exemplo, que o Fábio trouxe, que é contratos de off-take para servir como garantia. Né? Isso, às vezes, para o agente financeiro é uma coisa que é impensável, assim, mas vocês mostrando, né, que aquilo ali funciona, que isso é prática de mercado, enfim, isso pode ser aceito, já é mais um fator ali para facilitar o crédito. E o outro ponto é esse limite que a gente comentou, de 150 milhões, ele é por operação ou por cliente no Fundo Clima. Mas ele permite também que vocês tenham alguns outros projetos, enfim, né, em outros produtos do banco, acho que esse é um ponto, que não seja o Fundo Clima. E, por outro lado, às vezes 150 milhões, dependendo do agente financeiro, isso pode ser, às vezes, um limitador. Ele não quer correr aquele risco todo, uma concentração, a margem dele, né, para operar com o BNDES não é tão grande assim, então, às vezes, 150 milhões é uma exposição, uma concentração muito grande, então, às vezes, a gente vê essa prática de mercado também de não chegar a esses valores. Então, talvez aí faça mais sentido com a operação direta com o BNDES, ou não, outros, como os bancos comerciais, esses não têm essa limitação, tá? Então, é normal chegar ao valor. É isso. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Não? Ninguém? Então é isso. Então é isso. Renata,
você quer fazer o encerramento aqui? Por favor. Obrigado. Bom, pessoal, só agradecer mesmo a presença de todos, especialmente do BNDES, agradecer a organização do Alisson, agradecer aí a presença da equipe da Biogás que está aqui, que sempre, vou dizer, lá é uma turma que está ralando bastante para fazer tudo isso acontecer. Anda bem intenso, mas estamos fortes aqui. Agradecer novamente ao Arca Hub, ao Wellington, e, enfim, até o próximo workshop. E, de repente, podemos pensar até no nosso fórum, se a gente pode... De repente, vai ter bastante investidor lá, a gente pode tentar separar alguma região, alguma coisa. Eu acho que pode ser uma boa opção para a gente fazer essa integração. Tá certo? Um side event, enfim. Vamos organizar isso. Muito obrigada a todos. E reforçando o convite agora, é aqui pertinho, eu não sei o endereço de cor, mas é no escritório do Tepedino, Faveri, Londres e Fraga. Agora eu peguei o nome completo. E estamos aí à disposição. Muito obrigada.